Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. 97 casos de Covid-19 confirmados no Espírito Santo. São 976 casos suspeitos. Ao vivo, um cardiologista conversa com a gente sobre as formas de se evitar a doença. E o TN dá aquela força para o pequeno empresário, para a pessoa que trabalha por conta própria, amenizar os prejuízos nesse momento de crise. É o TN Classificados que vem trazendo um pouco de esperança para quem já não tinha mais. Você acompanha os casos de polícia na Serra, um Disque-Pó. 2 homens foram presos. Tudo isso e muito mais agora no seu TN1. Começamos o TN ao vivo, direto do terminal de São Torquato, em Vila Velha, de onde fala a repórter Tainá Lopes. Muito bom dia para você, Tainá. Ingrid, bom dia a você, ao George, a todos que nos acompanham no TN. A gente está aqui no terminal de São Torquato. Como vocês podem observar, Francisco Abreu vai mostrar para vocês, movimentação tranquila. Por conta do horário, pouca gente aqui no terminal, o que é um fator positivo, né, já que nós estamos falando da prevenção de aglomeração. Hoje a Ceturb, ela anunciou novas medidas de segurança após a notificação do Ministério Público Estadual. A gente já tinha mostrado aqui no TN essa questão das demarcações nas plataformas, isso a gente já visualizou aqui no terminal também, mas entre as outras medidas, fiscais estão controlando as filas nas plataformas e até mesmo tem o poder de impedir a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Eles podem também utilizar linhas extras justamente para evitar essa aglomeração. A gente já está aqui um tempinho observando o ambiente, tem a limpeza sendo realizada ali também constantemente. Algumas pessoas aqui surgiram utilizando máscaras, mas teve gente que tomou outros tipos de cuidado. Esse foi o cuidado da Vitória, que está aqui. Quando ela chegou aqui, o ônibus que ela precisava pegar ainda estava na plataforma. Mas Vitória fez o seguinte, ela optou por esperar mais o ônibus para ir sentadinha, sem aglomeração. Porque é melhor evitar esse tipo de aglomeração, né? Tanto para mim, tanto para as pessoas que moram junto comigo dentro da minha casa. Quem mora com você, Vitória? Meu pai e minha mãe. Já são idosos? Não, eles têm 45 e 43 anos, mas é sempre bom evitar. Todo cuidado é pouco, né, Vitória? Então, quando você visualizou o ônibus, viu que não tinha mais lugar para sentar com distância, vou esperar mais um pouco. Sim, eu sentei para esperar outro. Parabéns pela sua iniciativa, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Pois é, hoje cedo o Luciano Rossetti e a equipe dele percorreram alguns terminais da Grande Vitória, fazendo essa fiscalização, para saber se essas medidas anunciadas pela Ceturb já foram colocadas em prática. Vamos conferir a matéria. Praticamente toda hora vem o fiscal e dá instruções para o pessoal ficar direitinho na fila. Tem que ficar a uma distância de 1,5 metro um do outro. E para isso tem que pisar no X marcado no chão. No terminal de Campo Grande é assim e por extensão em todos os terminais rodoviários o padrão é o mesmo. Segurança e prevenção contra o coronavírus. Além disso, depois de algumas alterações nos últimos dias, a frota foi mantida e a recomendação é não aglomerar nas filas e muito menos dentro dos ônibus. São medidas que vêm sendo adotadas desde a semana passada, onde nós tivemos efetivamente a indicação de isolamento social. Nós tivemos uma redução de 75% do número de passageiros. Para se ter uma ideia, isso significa nós fazíamos 600 mil viagens no Transcol por dia, agora estamos com menos de 150 mil viagens, em torno de 150 mil viagens em média. Então caiu muito a demanda. Nós não fizemos realmente essa redução de frota para justamente atender melhor a população, para que a gente pudesse circular com os ônibus somente com os assentos sentados ocupados, somente as pessoas sentadas pudessem circular no Transcol. Então esse foi um primeiro alerta que nós fizemos. Isso foi atendido nos terminais. Nós fizemos um reforço de fiscalização em todos os terminais. Cada empresa está cuidando de um terminal. A Ceturb está fazendo um trabalho para isso. Para quê? Informar a população sobre o espaçamento da fila, não entrar no ônibus quando todos os assentos já estiverem ocupados, deixar o ônibus ir embora. A Ceturb já está fazendo todas as adequações das linhas com a frota que nós temos disponível. A velocidade aumentou muito do transporte, a gente consegue fazer 2, 3 viagens
que antigamente fazia uma viagem. Essas adequações são feitas toda semana. Uma reunião entre os Ministérios Públicos Estadual, do Trabalho e Federal com a Ceturb propôs ainda aumentar as medidas de prevenção. Durante a reunião, na última segunda-feira, na sede do Ministério Público em Vitória, também foi discutida a possibilidade do uso de guardas municipais e policiais militares nos terminais de ônibus para evitar aglomeração. Enquanto isso é analisado, o que se ouve entre os passageiros é que no terminal todo mundo respeita porque tem fiscalização, né? Mas nas ruas, nos pontos de ônibus, principalmente na pressa de voltar para casa, a história é bem diferente. Alguns respeitam, alguns não, mas assim, não porque não querem. Às vezes assim, é mais por força do hábito, aquela coisa daquela fila juntinha, né? Então assim, hoje tá sendo tranquilo. Mas às vezes tem uns que chegam mais pra frente, às vezes esquece, né, força do hábito, mas a maioria respeita sim. Eu acho importante, muito importante para a segurança de todos, apesar de dentro dos ônibus ainda tem aglomerações, mas eu acho que é válido sim a decisão do governo. Eu moro em Ponta da Fruta, peguei o ônibus hoje 5h15 da manhã, lotado, tive que vir em pé. Porque eu tive que sair, estou só saindo por urgência também, não estou. Tem um idoso dentro de casa, né? Não estou podendo ficar saindo, mas hoje eu tive que sair. E os idosos, hein? Mais uma vez encontramos muitos. Entre eles, Dona Maurina, de 64 anos. Ela está aqui no terminal com sintomas de gripe. Está usando luvas, mas ela mesma acha que não adianta muito não. E por que é que está num ambiente como esse, hein? Bom, ela se justifica dizendo que não tem muita escolha. Eu estou me protegendo de mim mesmo, não pegar no ônibus e pegar no rosto, porque como eu estou gripada, não posso pegar na cara. Não tenho dinheiro para comprar máscara, então tem que usar as armas que eu tenho. Tenho medo, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho ganho nenhum, eu tenho que ir para a rua trabalhar, estou trabalhando. Daqui a pouco eu vou pegar a lista dos que eu faço na minha casa, que eu faço bolo de pote, entrego, eu faço lençol, entrego nas casas, nas pessoas que compram. Antes, quando meu marido era vivo, não precisava, mas o quê? Tem 6 meses que ele morreu. Eu fui no INSS, não tenho aposentadoria, falou que eu não tenho direito. Então tem que trabalhar para viver, eu sou sozinha. Todo esse atendimento de ter mais disponibilidade de ônibus reservas, fiscais nas linhas, observando a operação, realmente é para evitar as filas nos terminais, aglomerações dentro do transporte público, principalmente nas linhas troncais, mas é um alerta para a população. Não lotem os ônibus que são os alimentadores dos bairros. Muitas vezes as pessoas não esperam o próximo, os ônibus estão mais rápidos, a gente está conseguindo melhor abastecer os bairros. Espere o próximo ônibus, só subam no ônibus se tiver assento disponível. Pois é, cada realidade, né, diante dessa pandemia é uma realidade, é muito individual. A gente acabou de ver essa idosa, por exemplo, que precisa trabalhar ainda, é autônoma, tem que pegar seu ônibus, seu coletivo, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer em relação ao transporte público, como a Vitória que a gente conversou agora há pouco, ela viu que o ônibus não estava adequado ali para recebê-la com segurança, esperou um pouquinho, vai pegar o próximo ônibus vazio, reforçando só essas medidas aí da Ceturb, a questão das fiscalizações na fila, respeitar essas demarcações aqui no chão, também a utilização de ônibus extra em caso de necessidade e não permitir a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Isso já vai ajudar bastante. A gente sabe que a realidade é difícil, o transporte público não dá conta da demanda, mas em época de pandemia, tudo o que puder ser feito vai ser muito positivo. Só relembrando, são 97 casos de coronavírus no Espírito Santo, nas últimas 24 horas, 12 novos confirmados. A gente volta a mostrar para vocês que nesse horário tem pouca movimentação aqui no terminal de Santo Torquato, mas no horário de pico são esses cuidados que você tem que buscar. E olha só, se não tiver fazendo essa fiscalização, se não tiver tudo como o secretário falou aí na matéria do Luciano, acione a direção da Ceturb, acione um fiscal no meio desse ambiente, procure seus direitos, faça a sua parte também, ajudando a fiscalizar e conscientizando quem utiliza os terminais junto com você. Eu volto aí para vocês no estúdio, George e Ingrid. Muito obrigada, Tainá. Obrigada. E nós estamos aqui também no estúdio recebendo o cardiologista, o Henrique Bonaldi. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, o senhor acompanhou aí a reportagem da Tainá, né, do Luciano, na verdade, ela mostrando o terminal nesse momento vazio, o Luciano já mostrando um outro ponto ali no momento em que os passageiros estavam na fila e não estavam respeitando aí o limite de distância, e a gente volta a reforçar
os cuidados em terminais, em ônibus, porque é um grande foco aí de transmissão do coronavírus. Justo. Bom, primeiro bom dia e eu queria agradecer muito ao que a grande mídia tem feito, esse serviço de informação, que eu acho que ele ultrapassa o que a internet está conseguindo, porque a internet, infelizmente, é um meio menos responsável do que a grande mídia. Então, já deixo o meu agradecimento em nome de tudo quanto é médico que existe nessa cidade. Bom, o que a gente tenta falar de isolamento social hoje é quem pode e quem está se esforçando para. Infelizmente, inclusive na situação dessa senhora agora, alguns indivíduos no cenário brasileiro vão precisar sair para trabalhar. Não só ela por necessidade financeira, mas outros indivíduos, como por exemplo policiais, funcionário público de setor da área da saúde, jornalistas, jornalistas, vocês não estão parando, muito pelo contrário, vocês estão trabalhando o dobro. Então, nessa circunstância, quem não pode parar tem que tomar dois grandes cuidados. O primeiro grande cuidado é com mão. Hoje está dito isso de uma forma muito substancial. A mão hoje é o culpado por 80%, 85% do contágio. Então, se eu sou um cara capaz de, após encostar em qualquer coisa, lavar as minhas mãos, a chance da minha mão infectada ir ao meu rosto, nas mucosas, e eu pegar o coronavírus é muitíssimo menor. Então, essa é a grandíssima preocupação da população que não vai conseguir parar de trabalhar. A segunda é manter 1,5 metro de distância de todos os indivíduos. E você que está com sintoma, por exemplo, naquela senhora, o uso da máscara. No uso da máscara, existe a preocupação de ser a melhor máscara? Claro, mas não tendo a melhor máscara, no mundo inteiro está difundindo a ideia da gente tossir e espirrar no cotovelo, que já é uma bela barreira para não ultrapassar e não passar as gotículas da minha tosse para o próximo indivíduo. Então, a tal máscara de pano que alguns indivíduos estão usando, elas são bem orientadas? São, para aqueles indivíduos que estão tossindo. Para o indivíduo que está assintomático, não está sentindo absolutamente nada, ela não tem efeito. Muito pelo contrário, ela aumenta a quantidade de suor e umidade e a sua vontade de encostar no rosto ela é maior. Então, nessas ocasiões, sem máscara. Quem usa máscara? Quem tem sintoma, exatamente para não passar para o indivíduo. Eu achei super importante, né, o que ele falou, inclusive relatando a situação da dona Maurina, que o senhor acompanhou. Justo. Aí. É uma senhorinha, né, Georgia? Você editou a matéria e ela deixou muito claro que ela tem medo também, ela não está ali por opção, ela está ali porque é a realidade dela, ela se sustenta e tudo mais. Ou seja, ela usava luvas, mas ela não usava máscaras e estava gripada. Então, fica aí, espero que ela esteja assistindo ou alguém que a conheça, fale para ela. Ela gripada, seria importante, além das luvas, os cuidados dela, falando que, né, que lava a mão, que toma os cuidados, mas usar a máscara. Justo. Ainda que ela não tenha dinheiro para comprar, que faça uma. Justo. Então... Ingrid, e a gente pôde observar ela falar que ela lida com alimentação, ela faz bolo de pote. Então, não é só na hora que ela está no terminal vendendo, é na hora que ela está em casa. Porque a mesma tosse que ela está tendo em casa, se por um acaso vai uma gotícula para onde ela está construindo o bolo de pote e ela vende o bolo de pote, daquela hora até a venda do bolo de pote, aquele vírus está ficando vivo. A gente tem informação hoje científica de que nas estruturas de plástico, esse vírus está durando 48 horas. Então, se ela faz o bolo de pote para vender à tarde, ela está passando para alguém. Então, qual é a sacada dela? É em casa se proteger e proteger ao próximo o tempo inteiro. Na hora que ela não estiver tossindo mais, nós estamos falando basicamente de lavagem de mãos. Enquanto ela for uma sintomática respiratória, que a gente na medicina chama, ou seja, ela está tossindo ou espirrando, extremamente essencial. Tem que existir uma barreira física para não deixar passar para frente. Em casa, fazendo as coisas e quando ela estiver vendendo. Agora fica também um apelo aí, para quem conhece a dona Maurina, a gente vê que existem várias pessoas que a gente vê os idosos andando na rua, fazendo algumas piadas, mas o que a dona Maurina disse aqui é a realidade de muitos idosos, não é, que não tem dinheiro em casa, que não tem renda, e ela precisa ir para a rua para vender o bolo de pote dela. Então, nessa situação, vizinhos, pessoas que conhecem a dona Maurina, e a gente vê uma corrente de solidariedade que está acontecendo que possam oferecer ajuda para ajudar a vender momento, o bolo de pote também. Dela, que a gente acabou de falar, o doutor acabou de falar dos cuidados que ela pode ter, não é, na hora de fazer o produto dela, quem tiver em casa que conhece e puder ajudá-la nessa corrente do bem para vender, para oferecer os produtos. A gente viu aqui as pessoas indo até a casa do senhor que fazia a empada, levando nas outras casas para vender esse produto. Pode ajudar a dona Maurina a fazer isso para evitar com que ela tenha que ir dentro do ônibus, né, circular a Grande Vitória para vender o produto dela. Porque é nesse momento que precisa ajudar também. Lógico. E não só criticar as pessoas que estão fazendo isso por ela ser idosa e estar andando no transporte público. Jorge, se vocês me permitem, nós temos um cenário demográfico dessa doença que foi
Ásia, Europa, América do Norte, América do Norte, América do Sul, certo? Esse é o movimento. A gente no Brasil está sempre olhando quem está doente na frente da gente, há 2 meses, 1 mês ou 15 dias, sempre. Nós somos o continente mais novo da doença, certo? Mas nós temos uma peculiaridade que quase nenhum desses continentes tem, que é essa situação econômica, social, muito crítica nesse país, que nós estamos falando de 70%, 60% da população brasileira, e nós, dessa vez agora, neste cenário, só ciência, só governo não vai dar conta. Ou a gente lida com essa rede de solidariedade para deixar essa mulher em casa por mais 30 dias, um outro indivíduo que não possa, uma outra pessoa que não tem condição, ou nós vamos agravar muito a condição de saúde e, consequentemente, de todas as outras doenças, porque vai saturar o sistema de saúde. Nós estamos falando do caso específico da dona Maurina, mas também vale o puxãozinho de orelha para os idosos, que a gente tem mostrado aqui com muita frequência. Ontem mesmo recebi de uma amiga, ela mora lá, trabalha em Guarapari, recebi de uma amiga, assim, os idosos jogando dominó, jogando, ou seja, não estão trabalhando, não estão vendendo, estão brincando, vamos dizer assim, né? Passando o tempo, mas isso é um risco nesse momento. Esses são os pacientes que estão obstruindo o sistema de saúde a conseguir atender 100% da população que vai ficar grave com a doença. Se a gente conseguisse fazer o tal do isolamento que tira só o idoso da jogada, já ia ser muito bom. Nesse país a gente não é capaz de fazer isso. E, infelizmente, do bairro mais pobre ao bairro mais rico, a gente está vendo o idoso desde fazendo atividade física na rua, a bebendo cerveja às 9 horas da manhã, ao indivíduo jogando dominó, ao sujeito... Esse não tem necessidade de estar na rua. É diferente de quem precisa trabalhar para comer. Esse indivíduo que não tem por que estar na rua, infelizmente, ele está cooperando com a catástrofe, aumentando muito as chances de indivíduos mais jovens, crianças, não conseguirem ser atendidos. Perceba, a gente não está falando só das vagas destinadas à Covid, gente. O Covid no mundo inteiro está sendo uma catástrofe tal que eu estou deixando de atender o infarto, a insuficiência cardíaca, a hipertensão, o diabetes descontrolado, a criança com apendicite, o cara que tem uma colicistite, o cara que fez uma pedra de vesícula, o cara que teve uma crise renal, o acidente automobilístico. Eu vou deixar de atender esse indivíduo porque o número, a gama, a magnitude da doença Covid ela é enorme. Então, quanto mais a gente se conscientizar de que a gente tem que ficar em casa, é melhor. Todos os estudos, desde o dia que essa doença começou até ontem, todos afirmam. Tem 2 grandes maneiras de evitar que o sistema sature. A primeira e mais efetiva é isolamento social. Você tem que ficar em casa comendo, dormindo e bebendo. É só o que você tem que fazer. É que nesse país só fazer isso é muito difícil, por questões econômicas, sociais. A outra coisa é testar a população inteira. E está faltando teste no mundo inteiro. Isso não é culpa só do brasileiro, isso não é culpa só de governante, gente. Está faltando teste no mundo inteiro. Então, a parte que nos cabe, nós também não estamos fazendo. Agora, nós vamos parar. Esse choque de realidade, doutor, vale aqui, já que a Ingrid citou os idosos, as pessoas que têm mais idade, que são realmente o grupo de risco e quem está morrendo, existe um protocolo de ação da Organização Mundial de Saúde em que, nesse momento, os países mais saturados em relação a escolhas, o médico ele tem um protocolo de ação de escolhas quando ele tem ali uma superlotação, por exemplo, na UTI, e quem ele vai escolher que vai viver ou morrer. Justo. Não existe esse protocolo? Isso existe. Qual é esse protocolo? Existe. Para quem está ouvindo, desculpa te interromper, mas para quem está ouvindo, que tem mais idade, que está sentado ali, jogando aquele joguinho e que não respeita esse isolamento. Jorge, isso não é uma questão de conceito ou preconceito, é uma questão racional, de uso racional de todos os equipamentos que a gente tem hoje dentro do hospital. O indivíduo com Covid que fica grave, ele fica ventilando no tal ventilador mecânico que tem um número finito, é um número X, ele fica por aproximadamente 14 a 20 dias. Algumas das drogas que nós estamos começando a usar estão conseguindo trazer esse número para 7, 12 dias. O idoso, ele é o cara que fica 12, 15, 20. O jovem é o cara que fica 12, 10, 7. Então, para você fazer girar e conseguir salvar mais gente, é melhor que você tenha dentro da unidade de terapia intensiva um cara de 35, 40, 45. Magro, que não tem doença nenhuma, que não tem comorbidade, que não toma remédio nenhum, que não tem história de mais nada. Esse cara libera o leito mais fácil, ele responde à droga melhor. Então, é incoerente, na hora que nós tivermos uma quantidade de gente ocupando as UTIs enorme, é incoerente você colocar um indivíduo que tem pressão, diabetes, colesterol, 80 anos de idade, que vai permanecer, é incoerente em termos de uso. Então, é uma questão só racional. O maior jornal hoje científico do mundo
mandou um editorial há 5, 7 dias atrás mostrando essas peculiaridades. E pasme, a coisa está chegando num nível tal de doentes que precisam da UTI que a gente não está falando só mais de jovem, é o jovem que é policial, é o jovem que trabalha no laboratório, é o jovem que é dentro da área da saúde. Esse cara está tendo prioridade em cima do outro jovem. Entendeu? A doença é muito grande. Ou a gente respeita a doença e fica em casa e faz o que o mundo inteiro está falando para a gente fazer, ou a gente não vai ser capaz de segurar, não nesse país, não nesse município, e infelizmente a gente não é capaz de segurar, porque a gente não vai ter vaga para todo mundo. Se vocês me permitem, a gente está depositando com o tempo muita fé e confiança no cara que trabalha na ponta, naquele cara que está lá na UTI, lá no pronto atendimento, dentro do pronto-socorro, achando que ele vai dar conta. Gente, ele não vai dar conta. Aquele cara vai lidar com 3 em cada 1000 indivíduos que têm a doença. É que 3 em cada 1000 vai complicar e vai precisar dele, mas nós teremos milhões de doentes. Sim. Não pode depositar confiança nele, a gente não pode culpar um governante porque ele não comprou ventilador, não é isso que salva a doença. O que salva a doença é não adoecer. Ou a gente não adoece, ou adoecendo aumenta a quantidade de doente grave e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Doutor Henrique, o senhor está aqui também para esclarecer dúvidas dos nossos amigos. São inúmeras dúvidas, a gente está cheio de papel aqui, são dúvidas que não param. Você já pode mandar a sua, inclusive, para o nosso WhatsApp 99792-2530, 99792-2530. Daqui a pouquinho a gente vai começar a responder a sua dúvida, então a gente vai dar uma pausa aqui. Por favor. Só daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Bom, mas agora nós vamos mudar de assunto, vamos para os casos de polícia. A polícia prendeu na Serra 2 suspeitos de manter uma espécie de disque-pó. Eles foram detidos no bairro Colina de Laranjeiras. Com um deles foi apreendida uma carga de cocaína. O outro é o motorista de aplicativo que fazia corridas para o tráfico de drogas. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o Felipe Chicarino. Bom dia para você, Felipe. Olá, George. Olá, Ingrid. Bom dia para vocês. Bom dia ou boa tarde? Conferir aqui. Bom dia ainda. Bom dia. Pois é, vocês falaram aí do Disque-Pó, mas como o próprio chefe da Polícia Civil falou durante a coletiva, é o Disque-Pó atualizado, agora com as novas tecnologias no grupo do WhatsApp. Ao meu lado está o doutor Diego. Doutor, primeiramente, muito obrigado por nos atender. E já quero perguntar para o senhor como é que funcionava essa negociata do tráfico no anonimato das redes sociais, no anonimato do WhatsApp. Bom dia. Felipe, bom dia a todos. Nós conseguimos identificar que existia um grupo de WhatsApp que era formado justamente para isso, para comercialização de entorpecentes. Diante disso, nós deflagramos uma operação na segunda-feira e conseguimos prender 2 suspeitos com a quantidade de 250 gramas de cocaína pura. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Até o senhor destacou na sua fala na coletiva, de que o que chamou a atenção da Polícia Civil foi que se trata de 250 gramas de cocaína pura, né? Que pode fazer render até 10 vezes isso, doutor? Perfeitamente. Eles pegam a substância entorpecente pura, adicionam outros elementos químicos para render. Então, essas 250 gramas poderiam render até 2,5 kg e posteriormente fosse comercializado. Nós conseguimos identificar que esse grupo de WhatsApp tinha contatos internacionais que serão posteriormente investigados para que esses indivíduos também sejam responsabilizados. Então, nesse grupo do WhatsApp, vocês identificaram telefones que são de fora do Brasil, é isso? Perfeitamente. A gente tem a logística do crime, que eles importam a cocaína pura de países como o Peru e a Bolívia. Então, nós estamos identificando essa rota do tráfico de drogas, dessa associação criminosa que comercializava naquela região entorpecente. Agora, delegado, dá para suspeitar de que práticas como esta, né, que acaba o crime também se aproveitando do contexto social do que a gente está inserido, ou seja, ninguém está saindo de casa, está todo mundo fazendo compra pelo delivery, então vamos comprar drogas pelo delivery também, claro, pensando, né, no pensamento criminoso. Então ele se aproveita desse contexto social vulnerável também para agir o crime. E uma outra pergunta, isso pode virar tendência pós-pandemia? Perfeitamente, Felipe. Nós estamos atentos a esse tipo de mudança no comportamento. Por conta dessa pandemia, nós estamos investigando grupos de WhatsApp que fazem esse tipo de comercialização e nosso objetivo é responsabilizar qualquer indivíduo que esteja nesse grupo comercializando esses entorpecentes.
Então, esse ponto de atenção vai ser estendido ao longo dos meses seguintes para que nós possamos responsabilizar todos esses indivíduos. Agora, delegado, foram 2 pessoas presas. Uma já tinha sido presa por tráfico de drogas e também homicídio, e a outra, né, era um motorista que também foi preso por tráfico de drogas. O que eles disseram? Eles afirmaram, o motorista que também dizia que fazia o serviço como motorista de aplicativo, o que eles disseram ao serem presos? A polícia. O passageiro que conduzia esses 250 gramas, ele admitiu que estava portando esse entorpecente para comercialização. Agora, o motorista de Uber, a princípio, ele negou, falou que não era traficante, falou que não sabia que estava transportando esse entorpecente, mas de acordo com os elementos que nós reunimos ao longo da investigação e também do momento flagrancial, nós constatamos que ele tinha essa atividade criminosa, que era justamente transportar traficantes para essas transações de entorpecentes. Agora, o motorista não tinha passagem pela justiça, né, delegado? Mostra também que às vezes, né, não sei se ele fazia isso sempre, mas às vezes uma escolha, né, como no termo dentro do crime, se passa por mula ali para carregar essa droga, pode ser uma escolha infeliz, né? Que às vezes pode ser uma boa opção no momento de crise, um dinheiro, mas isso pode custar muito caro, né? Porque ele perde o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. Né? Perfeitamente. Nós temos identificado que ele não iniciou nas últimas semanas, já tem meses que ele está traficando, ajudando traficantes nessas transações, mas de qualquer sorte, fica o recado para qualquer indivíduo que venha a fazer esse tipo de atividade criminosa. Delegado, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Boa tarde, tá, obrigado. É isso aí, Ingrid e George, as novas tecnologias são importantes, são relevantes, são bem interessantes e podem salvar a nossa vida, mas também levar a gente para a cadeia, então é saber usar. Ingrid e George, volto com vocês. Beijo grande, até amanhã. Beijo para você também, Felipe. Muito obrigada, viu? E olha, mais um ônibus assaltado e desta vez os bandidos usavam máscaras e roupa branca. Um passageiro foi esfaqueado. A 613 seguia em direção à Ponta da Fruta, em Vila Velha. Na altura do bairro São Conrado, os 2 criminosos embarcaram no coletivo. Pouco depois, próximo ao viaduto, na região de Terra Vermelha, anunciaram o assalto. Mas um passageiro viu que a arma apontada por um dos criminosos era falsa e decidiu reagir. Ele só não esperava que o outro bandido estivesse com uma faca. Com o objeto, o assaltante esfaqueou o passageiro. Em seguida, os bandidos ordenaram que o ônibus fosse parado e fugiram. O assalto aconteceu na linha 613, que faz terminal de Vila Velha à Ponta da Fruta. Na altura da região de Terra Vermelha, 2 homens anunciaram o assalto. Um passageiro percebeu que um dos criminosos estava com uma arma falsa e resolveu reagir. Mas foi surpreendido pelo outro bandido que tinha uma faca e usou o objeto para esfaqueá-lo. Com o passageiro ferido, o motorista dirigiu até esta base de apoio da concessionária responsável por administrar a Rodossol. Aqui, uma ambulância de resgate encaminhou a vítima até um hospital de Vila Velha. Os bandidos conseguiram escapar. De acordo com a polícia militar, os bandidos usavam máscaras e camisas de cor branca. O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tá aí, né? Mais um assalto ao ônibus e desta vez com bandido usando máscara. Complicado, né, gente? Não conseguimos saber o estado de saúde da vítima esfaqueada. E em Guarapari, bandidos também estão usando máscaras de proteção contra o coronavírus para assaltar o comércio. Um dos alvos foi uma loja de celulares no bairro Aeroporto. Os criminosos entraram apontando uma arma e anunciaram o assalto. 10 aparelhos e R$250 foram levados. Outra loja no bairro Santa Mônica também foi assaltada. Bandidos entraram, roubaram celulares, cordão de ouro e o dinheiro do caixa. As vítimas registraram um boletim de ocorrência, mas até agora ninguém foi preso. Só essa que faltava, né, gente? Bandido usando máscara para assaltar ônibus, para assaltar o comércio. Fala sério, incrível, né? Bom, e a gente volta a falar da Covid-19 e a importância da iniciativa privada nesse momento de pandemia e combate ao coronavírus. O governo pede empresas que não demitam. E também prevê medidas de segurança com mais policiais nas ruas. Em mais um pronunciamento da sala de situação, o governo do estado ressaltou uma reunião com as 20 maiores empresas do Espírito Santo, que se comprometeram a não demitir durante a pandemia de coronavírus. Nesta reunião,
Foi muito bom porque eu pude explicar a realidade do Estado, a política que nós estamos fazendo, a importância das indústrias que representa mais de 20% do produto interno bruto capixaba, também o compromisso delas da gente não demitir, né, de preservar o emprego, se preservar ao máximo o emprego. Então, quase todas que falaram, quase ou todas que falaram, assumiram o compromisso da preservação do emprego. O governo também se reuniu com as prefeituras com o intuito de estreitar o diálogo e que as decisões estaduais sejam cumpridas pelos municípios. Para a gente combinar as medidas de forma uniforme, né, que a gente tenha uniformidade nessas medidas, que a gente possa tratar com antecedência entre nós. Se a gente enfrentar a crise de forma organizada e planejada, a gente enfrenta uma crise com um impacto menor. Se a gente enfrentar uma crise de forma desorganizada, o impacto vai ser muito grande. Nesta terça-feira, projetos de lei foram encaminhados para a Assembleia Legislativa. Entre eles, o pacote de medidas econômicas para ajudar microempreendedores e também pequenas empresas. E o Fundo Cidades para assistência social e também para a saúde dos municípios. Outro projeto prevê aí que o policial da reserva volte à ativa aqui no estado. Nós mandamos o projeto de lei criando fundo de aval, vinculado ao Bandes, com valor de 100 milhões de reais, para a gente financiar microempreendedor individual e microempresa. Encaminhamos também a mudança do Fundo Cidades, estou permitindo que até 30% do recurso do Fundo Cidades, que era só para infraestrutura, possa ser usada para assistência social e assistência à saúde. Também o outro projeto de lei permite que eu convide PMs voluntariamente PMs da reserva, quem quiser contribuir, colaborar, para um trabalho, retorno à sua atividade, para um trabalho de ostensividade, para a gente proteger a sociedade capixaba. Toda ajuda é bem-vinda nessa hora, não é? E a Associação Capixaba de Cardiologia também tem um pedido aí de doação de cesta básica. Vamos ouvir a presidente o que ela pede. Meu nome é Tatiane Emerick, sou presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo e venho aqui fazer um convite para você participar com a gente de um gesto solidário. Todos sabemos e estamos sentindo a situação que se encontra no nosso país e não é diferente no nosso estado. Uma situação crítica, onde de um lado a gente tem uma crise financeira iminente e de outro uma pandemia com um vírus que a gente não conhece, tendo que todo mundo estar dentro de casa. Pensando nisso, ontem a gente começou uma campanha solidária com a intenção de arrecadar doações para comprar cestas básicas para ajudar a população carente do nosso estado. Nesse momento, pensar no próximo é muito importante, porque todo mundo tem que estar em casa. Estar em casa hoje é cuidar do outro. Só que muita gente, para poder estar em casa, acaba perdendo o mínimo de condição de matar a fome da sua própria família. Então nós vamos providenciar cestas básicas para poder ajudar essas pessoas que precisam estar em casa, mas que também precisam alimentar a sua casa. Nos ajude a ajudá-los. Conto com vocês. Pode contar com a gente, doutora Tatiane. Vamos ver, você pode ajudar? Você pode doar? Então vamos ver como é que você pode fazer isso? Roda aqui na tela, por gentileza. Olha só, dados da transferência. Banco Santander, o número do banco é o 33, a agência é 3345, conta corrente 1300 5128, dígito 3, o CNPJ 27063 353 /0001, dígito 97, e tem também, olha só, o WhatsApp, porque talvez fique mais fácil você mandar um WhatsApp, se não conseguiu anotar esses dados aí do banco, 981267886, 981267886. Importante, né? A gente vai colocar também nas nossas redes sociais para que facilite para você, caso não tenha anotado. Mas o WhatsApp você consegue tudo, ó, 981267886. Bacana, né, essa iniciativa. Várias pessoas fazendo essa iniciativa, porque como a gente viu, a dona Maurina lá no início
está precisando, uma idosa precisando andar no meio do ônibus para vender o trabalho dela, porque não tem condição de sobreviver ficando dentro de casa. E a gente sabe que tem muitos pequenos comerciantes, grandes comerciantes inclusive, adotando essa mesma medida. Do próprio doutor Henrique falou aqui da importância da solidariedade. Só a equipe médica, só o governo, só o município não dá conta, né? Tem que ter essa rede aí de solidariedade. Ingrid, a Tatiana é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia dentro do Estado. Essa mulher está se preocupando mais em vir à rede falar para nós, para a gente se cuidar e conseguir ficar em casa, do que vir à rede dizer número de hospital, número de leito, entende? Sim. Ela é de uma capacidade técnica incrível, aliás, ela tem desenvolvido um trabalho agora nas redes sociais de conscientização do médico, com algumas discussões com um monte de médico de ponta nesse país, mostrando o que fazer diante dos pacientes com Covid, mas essa não é só a preocupação dela é garantir que a gente consiga comer, beber e dormir dentro de casa, e que nesse país isso é super difícil. Ela salva mais vidas fazendo isso, vocês cooperando com isso, do que a gente ficar discutindo se tem leito ou se não tem leito. Infelizmente, essa doença tem esse perfil e a gente tem que olhar para ela de frente e lidar com ela dessa forma. A solidariedade vai salvar esse país, com certeza absoluta. Olha, tem a pergunta aqui de um amigo, ele não falou o nome, pergunta o seguinte: esse vírus ataca o coração? Ataca. Perto de 17, 20% dos pacientes têm o que a gente chama de injúria miocárdica. O que é isso? A mesma porrada que ele dá no pulmão, ele dá no coração também. Isso toma maior proporção quanto mais doente for o indivíduo, né? Quanto mais velho ele for, quanto mais hipertensão, diabetes, infarto prévio, quanto mais comorbidade ele tiver, isso ganha maior importância. Para indivíduos mais jovens, isso é menos importante, não é ausente, mas sim, perto de 20%, 1 em cada 5 pacientes que ficam graves tem lesão no coração também. As pessoas acabam falando, doutor, que muita gente, 20%, 25%, vão ter o vírus, mas não vão sentir nada. É exatamente isso. O que é não sentir nada? Ele sente alguma coisa? O que é isso? Jorge, a gente chama isso de assintomático. O cara há de não sentir sintoma de eu não estou sentindo absolutamente nada. O problema da Itália, o tamanho do problema da Itália foi gerado porque na Itália é cultural a gente não ter funcionário para cuidar de filho. A gente não deixa no vizinho, a gente deixa com o avô e com a avó. E as crianças, na sua grande maioria, fazem uma febre à tarde, febrícula, bem pequena, tossem por 24 horas e acabou, a criança não tem nada. E ela exala, ela solta o vírus por 14, 20 dias. Então, essa é a magnitude do problema. Eu tenho um indivíduo que não sente nada e um indivíduo extremamente frágil ao vírus. Existem coortes, existem estudos hoje na Europa dizendo que mesmo em casa de repouso, com indivíduos com média de idade de 76 anos, metade dos indivíduos tinham sintoma e 57%, ou seja, quase a metade tinham sintoma, 57% não tinham. Tinham o vírus e não tinham. Então a gente está diante de uma doença que literalmente escolhe aleatoriamente quem é que ela vai deixar doente, quem é que ela vai hospitalizar, quem é que ela vai precisar de UTI, quem ela vai matar. Isso é cruel. Isso é extremamente cruel. Jorge, como é que a gente faz para resolver uma doença dessa? A gente sai na rua, se expõe e liga a roleta russa? Paga para ver? Paga para ver? É isso que nós vamos fazer? Porque o mundo inteiro que fez isso deu errado. Espanha deu errado, França deu errado, Itália deu errado. Quem controlou isso rigorosamente deu certo. Como é que nós vamos escolher esse trem, entendeu? Não tem jeito, gente. A gente está diante de um outro tipo de doença. Nós não temos vacina, nós não temos remédio e nós já sabemos a receita do bolo. Fica em casa, meu Cristo. E por falar em ficar em casa, a gente está colorindo o nosso jornal com amigos que estão dizendo pra gente o que eles estão fazendo em casa. Vamos ver, roda aí pra gente. Meu quarentena tá assim, assistindo TN, tudo de bom. Amo vocês, um abraço. Nessa quarentena a gente aprende tudo, aprendendo a fazer crochê, estou fazendo um tapete, viu? Estou aqui assistindo o TN, vamos manter essa coronavírus longe da gente. Gente, desse jeito, não tem quarentena que assusta não, olha só. Que brinco! Que tá ficando minha cozinha! Oh, meu Deus, que bênção! Oh, meu Deus, que bênção!
Esse aí ganhou ponto com a esposa, hein? Tá vendo? Que a gente use o bom humor, né, pra gente passar por isso. Olha, a gente, como eu disse, a gente está sempre 2 meses atrás, por exemplo, da China, certo? Que começou os quadros, tanto que chama Covid-19 em 2019. Quando a gente olha para a China, a gente enxerga que nós vamos passar por esse período de meses. Não estou dizendo que nós vamos fazer isolamento social por meses. Isso é incoerente economicamente. A gente vai ter que lidar, vai ter que sentar ministro da Saúde, ministro das Finanças do país para decidirem isso. Mas a situação da pandemia ela vai durar meses. E durando meses a gente tem que ser capaz de manter a atividade diária. Então não só sorrir, brincar, mas também racionar, saber gastar, saber o que come, comer bem. Não é a hora da gente não fazer atividade física. Parte das pessoas que hoje não têm Covid terão Covid. E se você for um escolhido para ter Covid daqui 3 meses, você perdeu 3 meses de possibilidade de você treinar em casa, melhorar a sua capacidade física, melhorar a sua capacidade de alimentação e se preparar para essa doença. Então quem está em casa tem 24 horas do dia agora para escolher um momento para fazer atividade física, destinar um momento para pensar em como comer. Eu estava vendo na rádio ontem uma nutricionista falando como a gente desperdiça alimento, como tem um monte de coisa, casca de coisa, pedaço de talo de um monte de vegetal que a gente consegue reutilizar. Ou a gente pensa isso, ou cada vez vai ficar pior, mais preocupante e a gente menos preparado. Doutor, explica para a gente a diferença entre Covid-19, novo Covid e coronavírus. Por que tem todos esses nomes? Tem vários nomes. Existe até uma vertente hoje na política, no mundo, tentando chamar isso de vírus da China, do não sei o que lá. E a Organização Mundial de Saúde está pedindo para não chamar, para não estigmatizar o país. É o mesmo vírus, é do mesmo jeito, são só nomes diferentes que a gente tem de chamar. Desde o nome mais popular, coronavírus, até o nome mais científico, SARS, aquele nome maior, certo? Mas é a mesma coisa, é o mesmo vírus. Achei super importante o que o doutor Henrique falou. Isso não deixa de ser um puxãozinho de orelha a todos nós aqui, e inclusive os nossos amiguinhos que estão mandando também as comilanças nessa quarentena, né? Assim, deixando de talvez fazer uma atividade física, ou seja, vão engordar, vão deixar de fazer atividade física, estão deixando também de ganhar imunidade. Justo. E isso piora quando a gente pensa nos idosos com comorbidade. Se antes, quando eu tinha unidade básica de saúde aberta a todo tempo, os especialistas à disposição, o sistema público e particular de especialistas funcionando, imagina agora que eu não tenho. Antes era difícil eu controlar pressão alta, diabetes, era difícil eu tratar e controlar o Alzheimer, deixar um cara que já infartou, teve AVC melhor, já era difícil, imagina agora. Então agora a preocupação da família não tem só que ser isolamento desse idoso, tem que prestar atenção se ele está tomando a medicação, tem que se precaver para que essa medicação não falte, o CRE, as farmácias estão funcionando, elas vão dar conta de entregar a medicação, não tem histórico nos outros países de falta desse tipo de medicação, então não é para fazer armazenamento dessas medicações, mas a gente tem que ter uma preocupação, senão nós vamos viver uma segunda pandemia. Daqui a 2 meses, 3 meses, isso é uma grandíssima preocupação de quem mexe com paciente idoso. A gente vai viver uma pandemia das doenças comórbidas, das doenças que o cara já tinha, já acompanhava, sem acompanhamento, sem remédio e estourando. Então o cara da pressão alta vai chegar com falta de ar por pressão alta, a gente não vai saber se aquilo é Covid. O cara que está controlando para não ter um AVC novo, ele vai ter um novo. O cara que não está tomando os remédios para infarto e está comendo e não está se exercitando, vai ter um novo infarto. Aí nós estamos perdidos. A gente vai virar uma doença que a gente chama na medicina de endêmica, sob controle, que está na minha mão, médico cardiologista, numa doença epidêmica de novo. Vai sair da minha mão, eu não vou ter esse indivíduo mais na minha mão. Então agora, pelo amor de Deus, o isolamento social ele foi feito para a gente não contrair o vírus, mas não foi feito para a gente não se cuidar. Não é uma hibernação. Isso aí. Nós não temos direito de fazer isso conosco, Jorge. Se a gente fizer, a gente vai viver daqui 2 meses uma nova epidemia. O corona mais doença comórbida. Aí nós estamos perdidos, que ele é o mesmo indivíduo que precisa da vaga de UTI. Aí nós vamos aumentar, assim, substancialmente. E se nesse momento, como o senhor falou, ele precisar de atendimento, também não vai ter nesse meio termo, né? O Ministério da Saúde autorizou, alguns dias atrás, a telemedicina, e tem muita gente fazendo isso. Nesse momento agora, não vale nem a pena a gente dizer assim, se está sendo feito de forma correta ou não. Gente, nós estamos numa pandemia. O que nós temos que fazer agora é abraçar o indivíduo que está precisando de ajuda em casa, nas outras doenças, não só do coronavírus.
E essa telemedicina vai tirar a gente do limbo um pouco em relação a isso. Então eu com os meus pacientes respondo a cada telefonema, eu respondo a cada mensagem, porque eu sei que ele não vai ter tempo para ir comigo nos próximos 2 meses. Eu não vou conseguir fazer consultório nos próximos 2 meses. Então é necessário que eu entenda, que eu tenha essa sensibilidade. E eu vou te falar pela amostra do que eu entendo hoje. Não tem médico em Vitória cruzando os braços e dizendo assim, eu não vou atender de jeito nenhum. O cara demora 10 anos de formação só para cuidar do próximo. Ele é treinado a cuidar e salvar o próximo. Sim. Ele não vai falar tchau para você. Você que está em casa, que tem uma doença comórbida dessa, uma pressão alta, uma pancreatite, um fígado que não funciona direito, meu amigo, procure o seu médico, ele vai te responder. Talvez nesse início seja difícil ele encontrar uma maneira de te responder, mas não desista. Sua doença continua, você continua sendo um cara que tem que ter controle muito estrito aí de pressão, colesterol, diabetes. Não desista. Ou você vai virar um cara que daqui 1 mês e meio, 2 está descompensando dessas doenças. E cada indivíduo desse já teve um susto com essas doenças. E eles sabem o quanto é ruim você precisar de ajuda para uma doença que antes estava controlada. Então não bobeia não, agora é hora de controlar tudo. Daqui a pouquinho novas rodadas de pergunta. Olha, 20 mil kits com itens da merenda escolar vão ser entregues para famílias de alunos em Vila Velha. Para não haver aglomeração, a escola está marcando horário para entregá-los. Arroz, feijão, óleo e outros itens que já fazem a diferença na vida da Cristine. Por pouco, a fome não bateu na porta da casa dela. O olhar perdido esconde uma triste realidade. A realidade da fome. Só tem meio quilo de arroz lá em casa. E essa cestinha que eu vou ganhar vai ser uma benção. Já entrou o de comer dentro de casa, que está faltando. A realidade da falta de um canto decente e digno para morar. Se chegar lá na minha casa, fica balançando assim, não caiu ainda porque Deus não deixa, porque está segurando. É de madeirite? É de madeirite. Aí está apodrecendo, por causa da chuva, está apodrecendo as ternites. Até as ternites tá caindo assim do meu quarto, a gente não pode nem dormir dentro do quarto, porque está caindo. Não tive condições para fazer minha casa. A Cristiane tem 4 filhos na rede pública de ensino. Hoje, ela foi até a Escola das Crianças, em Morada da Barra, Vila Velha, para receber kits com alimentos que vão alimentar quem tem fome. Comida na mesa. Muitos alunos da rede pública fazem boa parte das refeições aqui mesmo, na escola. Só que os colégios estão fechados por conta do isolamento social. Por isso, um simples kit como esse aqui acaba fazendo uma grande diferença. É porque tem comida na mesa, tem comida no prato. A Prefeitura de Vila Velha vai entregar 20 mil kits como estes, que contêm arroz, feijão, óleo, fubá, sal, açúcar e macarrão. Para a coordenadora da alimentação escolar de Vila Velha, a entrega dos kits é mais do que necessária, é essencial. Para muitos dos nossos alunos, a alimentação oferecida na escola, ela é a principal alimentação do dia. Muitos não têm o que é ofertado na escola na própria casa. Na casa da Simone, está todo mundo isolado e desempregado. Quem tem fome, tem pressa. A gente tem necessidade, falta as coisas dentro de casa. Então, um pouquinho de alimento que a gente já recebe já é muito grande para a gente. Famílias de Vila Velha, fiquem atentas a questões importantes. Por exemplo, cada aluno tem direito a um kit. 2 alunos, 2 kits e assim sucessivamente. Porém, é preciso que a família esteja cadastrada em programas de distribuição de renda. Nós priorizamos essas crianças que têm cadastros no CadÚnico e no Bolsa Família. São crianças com uma renda, cuja família tem uma renda inferior. Além disso, para evitar aglomerações, são as escolas que vão entrar em contato com as famílias dos estudantes e agendar a entrega dos kits. Todas as escolas vão ligar para os responsáveis. Caso a família não receba uma ligação, no máximo até terça, quarta-feira, ela entra em contato com a escola pelo telefone. Vá em paz, Cristiane. A comida no carrinho de mão é sinal de comida no prato. Mais exemplos de solidariedade, hein, Ingrid? Lembrando que os pais responsáveis e alunos maiores de 18 anos devem aguardar o contato da escola onde estudam para saber em qual dia e horário devem retirar o kit.
presente, Natura, Avon, Jequiti, essas coisas mesmo. E o coronavírus, ele come a mãozinha. Então tá aqui o sabonete pra matar o coronavírus. E pessoal, se quiser, liga pra minha mãe, quiser esse sabonete, clica aqui embaixo que toma o nome da minha mãe e o meu, liga pra nós que o celular tá aqui embaixo. Vocês entenderam, gente? Para lavar as mãos direitinho, ó, ela vende o sabonete, vende Jequiti também, não é isso, Aparecida? Jequiti. Quer dizer, e tem a garota propaganda que é uma fofa também, que né? É a filhinha dela. Não é? E olha, ela pediu para mandar um super beijo para a Adélia, a irmã dela, que está fazendo aniversário hoje, Ingrid, que é lá de Fradinhos, em Vitória. Um beijo para você, Adélia, que sempre acompanha a gente aqui no TN. Fica aí, ó, 99925-1092. Vamos comprar os produtos, né? Vamos. Quem vende Jequiti, vende Avon, vende Natura, vende tudo. E o nosso chefão, o Silvio Santos, faz toda essa rede aí, porque vende para todo mundo. E todo mundo Jequiti, fica cheiroso. Vai ter o perfume da Ingrid daqui a pouco, o nosso perfume. Quem sabe, né? Quem sabe, né, George? Tem mais. Vamos conferir o próximo? Vamos ver. Eu sou Pietra Batista da Silva, tenho 11 anos, moro aqui em Viana e eu faço bombom por encomenda para vender. Eu tenho recheio de mousse de maracujá, mousse de limão, mousse de morango, brigadeiro e beijinho. E também faço ovos de Páscoa. O número de contato do WhatsApp é 9959043131. Gente, eu tenho certeza que os bombons da Pietra são maravilhosos. Você tem dúvida? Você conversou com ela hoje? Eu conversei com a Pietra, conversei com a mãe da Pietra, porque a Pietra mandou um vídeo de 6 segundos. Ela estava com vergonha, ela mandou um vídeo de 6 segundos. Eu falei assim, não, peraí, vou ligar para ela. Falei, Pietra, refaz seu vídeo falando qual é o sabor do seu bombom, o que tem o seu bombom, se você faz para Páscoa, porque os amigos do TN vão ligar para você, vão fazer um monte de encomenda e você vai vender muito nessa Páscoa, junto com sua mãe, fazendo aí tudo para ajudar na renda da sua família. E ela a mãe dela atendeu, fez o vídeo de 20 e poucos segundos e tá aí, gente. Aventalzinho, toda fofa, quer dizer, vale a pena comprar esse bombom da Pietra. Tem sabores de limão, maracujá. Acho que ela faz por encomenda. Se você pedir, ela faz, não é? E eu peço para você de casa, gente, liga aí, ó. Uns 10, imagina se 15 pessoas pedirem pelo menos 50 bombons, Olha 50, só, 20 bombons para Páscoa, já vai ajudar a família. E agora com a Páscoa aí chegando, né, para você presentear, quer dizer, vale super a pena, né? E o número, Ingrid? Vamos lá, 995904131, número da Pietra, 995904131. Encomende o seu bombom. Bombonzinho da Pietra, não que é? delícia, hein? Agora, um flagrante de desrespeito ao isolamento social em Vila Velha. As imagens mostram uma grande movimentação de pessoas em postos de gasolina durante a madrugada. Nesse posto da Avenida Carlos Lindenberg, homens e mulheres bebem e se divertem sem a menor preocupação. Grupos se concentram para bater papo. Do outro lado, uma jovem dança pertinho de um rapaz. Aqui, nada de isolamento social. De acordo com a Prefeitura, as câmeras ajudam na fiscalização. Quando cenas assim acontecem, uma equipe pode ser enviada ao local para impedir as aglomerações. Qualquer cidadão pode fazer denúncias através do 190. Que pena a gente mostrar cenas assim, né? Uma falta de respeito. Não é? Nós né? mostramos aí como a Guarda Municipal tem feito, em vez de atender um comerciante que foi assaltado ou impedir um assalto ou um arrombamento, está tendo que ir atrás de pessoas pedirem para que elas voltem para casa, gente. Coloca em risco a vida delas, a vida do outro. Pois Chega a notar o nome dessas pessoas, né? Na hora que chegar lá na porta do hospital e pedir ajuda, né? Ver o que vai acontecer com um sujeito desse. E olha, novas regras para o funcionamento das casas lotéricas. De meio-dia às 14h, os estabelecimentos serão fechados para a limpeza do local. Os funcionários agora também precisam trabalhar de máscaras e luvas. Alguns donos de lotéricas dizem que estão tendo dificuldades para encontrar esses materiais. O serviço oferecido pelas lotéricas foi enquadrado como essencial para a população pelo governo do estado. O decreto permite que as casas voltem a funcionar, mas com algumas mudanças. O horário de funcionamento, por exemplo, será de 8 ao meio-dia e de 14 às 18.
No intervalo do almoço e no final do expediente, o espaço deverá ser higienizado. Os funcionários também deverão usar máscaras e luvas para trabalhar. Outra medida decretada diz respeito ao número máximo de pessoas dentro das casas lotéricas. Aqui nesta, por exemplo, só tem um guichê de atendimento funcionando. Logo, só uma pessoa pode ficar lá dentro. Já quem espera ao lado de fora deverá manter 1 metro de distância na fila. A orientação será feita por marcação de um X. O problema é que os donos de casas lotéricas estão com dificuldades para encontrar os produtos. Máscara, foi um amigo, dono de uma rede de lanchonete, que me forneceu algumas marcas para eu conseguir funcionar hoje, né? Agora eu preciso de material de construção aberto, conseguir tinta, ou então alguém me arrumar alguma tinta, para poder se adequar totalmente às normas que foram pedidas a nós ontem, né? Para o Jefferson, as medidas são corretas, mas também deveriam ser aplicadas em outros estabelecimentos. Toda medida que for para a segurança da saúde da sociedade é importante, né? Agora, que seja relativizado também é que essa cobrança seja feita para outros setores que estão passando por dificuldades também, que estão funcionando, estão abertos, estão nos servindo, mas estão com dificuldade porque os funcionários estão expostos. E olha, gente, por causa da pandemia, o governo federal adiou o reajuste de medicamentos por 2 meses. O governo fez um acordo com a indústria farmacêutica e adiou o aumento que entraria em vigor hoje. O reajuste seria de cerca de 4%. A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais disse que a decisão é importante nesse momento de crise e o setor vai conseguir absorver esse adiamento. A Caixa Econômica começou a pagar hoje o saque aniversário do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que aderiram ao saque aniversário já podem ter acesso ao dinheiro. O valor, que varia de acordo com o saldo de cada conta, pode ser retirado até 30 de junho. E o governo estuda um novo saque de FGTS de até R$1.000 por causa da pandemia do coronavírus. Essa proposta ainda precisa passar por votação no Congresso. E olha, a gente volta a falar da violência aqui na Grande Vitória. Na Serra, uma mulher foi agredida pelo companheiro durante uma briga e precisou ser internada. Logo depois da violência, o comerciante fugiu e ainda não foi encontrado. A tentativa de homicídio aconteceu nesta casa que fica em Jardim Tropical, na Serra. Há sangue por todo canto, dentro da casa e do lado de fora. A confusão foi entre um casal que mora aqui há pouco mais de um mês. Dentro da residência, há sangue nas paredes, na janela e também no piso da garagem. Do lado de fora, um cadeado quebrado. A porta de acesso à residência é aquela ali. Mas como a janela está suja de sangue, a suspeita é que a vítima, para fugir das agressões, pulou a janela, abriu o portão e saiu correndo aqui pelas ruas de Jardim Tropical, ferida, pedindo ajuda. Estava toda ensanguentada. Tinha uma lesão na face, outra no tórax e na mão. Um morador teria ouvido os gritos de ajuda e ligou para o SAMU. A vítima foi socorrida para o Hospital Dório Silva. O autor das agressões seria um comerciante que, após a confusão, não foi mais visto. Ele está sendo procurado pela polícia por causa da tentativa de homicídio. Situação que pegou de surpresa o proprietário do imóvel, que só descobriu o que havia acontecido após a comunicação da polícia. Ficou muito surpreso que a gente aluga a casa para as pessoas e a gente não sabe, né? Não conhece as pessoas, né? Infelizmente, né? Vê acontecer essa tragédia. A polícia até falou para mim não entrar dentro da casa. A gente chega aqui, se depara com um monte de sangue, a gente não sabia nem o que tinha acontecido realmente. Se foi discussão, se foi briga, se foi mulher dele ou se era uma companheira, a gente não sabe. A polícia ainda não conseguiu conversar com a vítima. Ela continua hospitalizada. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. Quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Em Vila Velha, a Guarda Municipal recuperou um carro lotado de mercadorias. O veículo tinha sido roubado no bairro Itapuã. Os bandidos renderam o motorista, mas acabaram abandonando o carro no meio da rua. Fugiram, levando apenas uma bolsa. Dentro havia R$30.000 em dinheiro. O veículo roubado foi essa picape prata. Na carroceria, várias mercadorias que nem foram tocadas pelos ladrões. A Guarda Municipal de Vila Velha foi quem recuperou o carro em Santa Mônica através de uma denúncia anônima. A gente recebeu aí, mediante a rede social, né, uma pessoa achou estranho o veículo aí na frente da sua residência aí por
por uma noite inteira. Passou a placa do veículo, a gente verificou aí que se tratava do veículo com restrição de furto e roubo. O carro foi roubado nesta segunda-feira por volta de 7h30 da manhã, no bairro Itapuã, que fica aqui em Vila Velha. O motorista foi abordado por 2 homens armados que estavam em um veículo prata. O que chama atenção é que tinha uma bolsa dentro desse carro aqui com uma quantia entre dinheiro e cheque, mais de R$30 mil. Os bandidos, é claro, levaram tudo. A guarda teve que entrar em contato com o proprietário para ir até o local onde o carro estava com a chave reserva do veículo. A gente fez contato aí com o proprietário do veículo, estava lá em Colatina, né? Aí solicitou aí que os funcionários dele pegassem a chave reserva para a gente conseguir retirar esse veículo de lá. O proprietário que falou que em seguida prosseguiria aqui para o DPJ para retirar o veículo. Até o final da noite de ontem, nenhum suspeito foi detido. A gente vem falar sobre do coronavírus. Tomem cuidado porque o coronavírus está pegando e ninguém pode ir na rua. As crianças e os idosos têm que ficar em casa. Se for comprar alguma coisa, os idosos têm que mandar alguém do lado para comprar. Não pode sair de casa, tem que tampar assim com o cotovelo e também tem que passar álcool em gel e lavar a mão dentro de casa. E não pode sair pra nada. Vamos se proteger, né? Vamos se proteger. Elas sabem tudo mesmo, e detalhe, em casa de lacinho, de brinco, enfeitadas, tá certo, Tem que tô fazer gostando isso. de ver. E você que está em casa, manda seu vídeo pra gente, 997922530 para aparecer aqui no TN, né, Ingrid? A gente tá doido para saber o que você tá fazendo aí nessa quarentena. E olha, na semana em que se comemora o Dia do Circo, nada de espetáculos, alegria, muito menos plateia. Em tempo de pandemia, a família circense passa necessidade. Sem público, a sobrevivência depende de doações. Palhaços, mágicos e malabaristas, todos dependem dessa corrente de solidariedade. O olhar perdido da artista procura a plateia que não é mais uma realidade no circo. O lugar do público deu espaço às doações de alimentos que estão sendo entregues a quem vive nas dependências do Circo Barcelona, instalado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O local já tinha ficado alagado durante as últimas enchentes, que deixaram prejuízos. Agora, com a pandemia do novo coronavírus e o afastamento social, a situação piorou e a subida aos palcos não é mais como antes. A gente entende que as pessoas têm que cuidar da saúde, realmente, isso a gente não questiona. Só que a gente queria um suporte do governo, porque nós temos muita dívida, acumula tudo, água, luz, terreno, boletos. E quando acabar essa pandemia, a gente tem que voltar a tocar. E para manter tudo isso aqui, não é barato, é caro. Suzane conhece a realidade do circo e, sabendo que sem a presença do público não tem como se manter, resolveu fazer uma campanha nas redes sociais. Eu fiz uma campanha no meu condomínio, fiz uma campanha no grupo de negócios da minha loja também, da rua, nós temos um grupo, e fui através disso, todo mundo foi divulgando. A rede de solidariedade com os artistas do circo cresceu e chegou até a Sara, que é comerciante. Ela também compartilhou e, com isso, outras doações estão sendo arrecadadas. Nós, o povo capixaba, nós temos esse... Acho que o brasileiro, né, hoje em dia nós temos que estar até mundialmente sensibilizados, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, não temos muito, mas o que temos a gente deve dividir. Os responsáveis pelo circo disseram que estão na estrada há mais de 30 anos e esta é a primeira vez que enfrentam uma crise desta natureza. Com as bilheterias fechadas, o recurso não entra. Outros 10 circos do estado também enfrentam o mesmo problema. Estamos todos 11 parados no terreno, vivendo com doação que a população está levando. A expectativa da gente é continuar com a arte. Se não for debaixo da tenda, vai ser numa praça, céu aberto. A
Ai, gente, tem que ter alegria. A alegria não pode parar. Então, por favor, doe. Para doar, para fazer parte dessa corrente de ajuda aí para esses nossos amigos, basta ligar 99632-9458. 99632-9458. O que a gente vai ver daqui para frente é isso, né? Solidariedade, né? Prevenção, né? Todo mundo se cuidar, ficar em casa e enfrentar tudo que está para vir aí, né, doutor? Não é isso? Ou a gente depende disso, ou nesse país a catástrofe tende a ser maior do que na Europa, onde as comorbidades são mais bem tratadas, onde o indivíduo tem mais acesso à saúde, onde as coisas são mais controladas, ele tem um número de leitos hospitalares adequados à realidade dele, e a gente está sempre um passo na frente da doença, gente. A gente precisa entender isso. A gente tem panoramas de gente que está na doença há 2 meses, 1 mês, 15 dias a mais do que a gente. Então a gente pode aprender com os erros deles. Jura por Deus que nós vamos preferir errar para depois começar a aprender? Pois é, porque tem muita gente, infelizmente, que acha que todos nós, inclusive mídia, somos alarmistas. Estamos fazendo um alarde, assim, e essas pessoas, são essas pessoas, eu acho, que insistem em ir para a rua, em mostrar tudo que a gente está vendo aí, em viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Ingrid, hoje, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, a grande mídia hoje está sendo muito mais confiável do que a gente tem na internet. A internet, ela é um terreno sem lei. Não tem dono. Eu escrevo o que eu quero na internet, do jeito que eu quero, apresento o dado que eu quero e eu não tenho sanção por causa disso. Dentro da grande mídia hoje não. Para vocês manterem a credibilidade de vocês, que vocês construíram ao longo de anos, vocês têm que saber quem chama, o que fala, checar a fonte, ver se isso é verdade ou não. Então, infelizmente, os dados que nós estamos vendo na grande mídia são verdadeiros. Aliás, são dados, ao meu ver, que estão aquém da realidade. Nós somos um país em que a gente não conseguiu se estruturar com a quantidade de testes o suficiente, que a gente não está conseguindo girar os testes de forma adequada, então está demorando mais tempo do que normalmente. No mundo inteiro a gente está passando por isso. Então, acreditar que quando a gente tem notificados 100 casos, a gente tem 100 casos, isso é uma inverdade. Hoje, em países como China, Japão, existem estudos demográficos dizendo que o que eles apresentaram de dado, ou seja, vamos colocar aqui uma hipótese, 1000 casos, eles estão contando 1/10 da doença. Rapaz, nós estamos falando de um país que está controlando a doença, que tem um sistema de saúde super eficiente, que tem uma economia que foi capaz de jogar a população para dentro de casa, com a polícia na rua mandando voltar para dentro de casa, dizendo que estão errando 1 para cada 10. Estima isso no Brasil, meu Cristo. Como é que nós vamos fazer? Então, essa ideia de que nós temos 70 casos, isso é uma ideia legal, isso é uma ideia legal no sentido de legalidade, né? Legal, coerente com as informações que nós temos em relação a governantes e tudo mais. Mas a gente não pode acreditar que a doença está só ali. Isso é uma inverdade absoluta. Estou falando de parte científica, epidemiológica. Estudos demográficos no mundo estão dizendo para nós que a gente está enxergando 1/10 da doença. Por que eu vou acreditar que no Brasil nós estamos enxergando 100%? Pelo amor de Deus. Qual seria o número, por exemplo? O dado oficial é esse, 96 casos confirmados no Espírito Santo, não é? Se você fizer a projeção, Jorge, hoje do que o mundo apresenta, é 1/10 disso. Então, se a gente tem 100 casos, perto de 100 casos, a gente já tem 1000 casos. Essa é mais ou menos a ideia. Um outro jeito que alguns países estão usando para determinar o número de doentes é via número de mortalidade. Os Estados Unidos e a China conseguiu, principalmente em Nova York, o cara conseguiu testar quem está grave, quem está hospitalizado não grave, quem está em casa com doença e quem não tem doença, certo? Vendo isso tudo, ele conseguiu te dar o número de gente versus o número de morte. Se você usar essa população, é só entre aspas, né? Você no Brasil inverter essa conta. Como nós não vamos conseguir checar todo mundo, o que a gente vai ter que fazer uma hora para entender a magnitude da doença? Olhar para a mortalidade e multiplicar vezes. A mortalidade é perto de 1%. É o que a maioria dos estudos está trazendo. Alguns perto de 8%, outros perto de 0,5%, perto de 1%. Então vai ter uma hora aqui no Brasil, se a gente não for capaz de testar a população, nós vamos ter que olhar para o número de mortes. Quantos mortos eu tenho? Eu tenho no Brasil 1000 mortos. Vai chegar essa hora. 1000 mortos. Então quantos doentes eu tenho? 100 mil. Então, multiplica por 100. Para a gente começar a entender. Desculpa, Jorge, te interromper. Desculpa. Só para a gente conseguir entender, para quem está em casa e ainda acha que vale a pena ficar no bar, ficar no posto de gasolina dançando, quem está ainda bebendo, quem ainda acha que dá para fazer uma atividadezinha física na praia de Camburi, gente,
Entenda, o número brasileiro não vai ser menor do que um número no mundo nunca. Porque nós temos uma situação típica nesse país, que são os aglomerados de situação socioeconômica ruim, que vai virar o pandemônio, não vai ser a pandemia. Então, para que a gente entenda, sempre que você estiver em casa vendo os dados, você está vendo os dados confiáveis, os dados que o governo está conseguindo entregar, os dados que oficialmente a gente está conseguindo gerar. Isso é uma deficiência no mundo inteiro, tanto é verdade que é 1:10, inclusive na China. Então, a gente inverte agora, gente. Pensa, sempre que você estiver vendo o número de morte, multiplica por 100. É pelo menos isso que a gente tem de doença na rua. Porque o governo de Minas fez exatamente isso. Havia pessoas que estavam morrendo de insuficiência respiratória, mas sem o teste não poderia saber. E não tinha nenhum caso de morte. Eles estavam fazendo exumação do corpo para saber se existia o vírus naquelas pessoas. Jorge, na época da dengue, nós estamos falando aí dos últimos 10 anos com essa confusão da dengue, uma santa hora, o Ministério da Saúde disse assim, cara, o diagnóstico não pode mais ser via teste. Ele vai ser um diagnóstico que a gente na medicina chama de clínico laboratorial, clínico epidemiológico. O que é o clínico epidemiológico? Na época da dengue eu tinha assim, ó, febre, dor no corpo, dor atrás do olho. Na época de dengue, é dengue. Não precisa testar. Não tem outra doença com essa característica. Nós estamos vivendo uma pandemia que nós estamos vendo aí 800 mortos na Itália, 400 mortos na França. Nós estamos vivendo que nada mata igual, gente. H1N1, que todo mundo morre de medo do H1N1, matou 1.000 em um ano no território brasileiro. Nós vamos ter 1.000 mortos dia em cidades desse país. Dia! Então não tem como a gente escapar do diagnóstico clínico epidemiológico. Uma hora o Ministério da Saúde vai falar, cara, não tem jeito. Mas o senhor acha que com essas medidas do Mandetta, que o Mandetta todo final de tarde vai lá, a coletiva, e expõe o que o Brasil está fazendo, o senhor acha que mesmo com essas medidas, esse panorama, o Brasil vai chegar nesse panorama aí? Eu acho que se a gente fizer o que o Mandetta está falando, não. Esse cara está excelente, o trabalho desse cara. Estou falando em termos técnicos, tá? Em termos científicos, médicos. Esse cara está desenvolvendo um trabalho ímpar e se a gente fizer o que ele está falando, provavelmente não. Um órgão europeu fez um estudo epidemiológico. O que o Brasil vai passar? Então, os números eram alarmantes. Assim, não fazer nada significa 1 milhão de mortos. Gente, 1 milhão de mortos. Se eu fizer mais ou menos 500 mil mortos, se eu apertar, nós estamos falando de 40 mil mortos. Gente, pelo amor de Deus, o número cai substancialmente para ficarmos em casa, comendo, bebendo e dormindo. E eu sei, eu não estou no mundo das maravilhas, eu sei que nós temos aglomerados aqui que vão passar essa dificuldade, mas quanto menos gente na rua, quanto mais o empregador entender que ele tem que deixar o funcionário dele em casa, dar férias, depois de férias, dar isso, dar... Se vira, meu irmão. Mas parece que existe o governo para resolver essa situação também. O Casagrande está trabalhando, cara, 18 horas por dia para tentar ajudar as pessoas. E não vai ser fácil, não é uma equação simples. Nesse país que a gente divide tudo, a gente divide conta de supermercado. Você já viu? A gente chega no supermercado, que é uma compra que teoricamente se faz por um mês e paga em 3 vezes. O brasileiro é um cara que foi, ao longo do tempo, se educando de uma forma errada economicamente. E nós vamos pagar um preço maior por isso? Provavelmente, mas vai ter um monte de medida, um monte de ação solidária. Então, desistir e simplesmente falar, tem que sair na rua, porque, calma, ninguém também está falando que nós vamos conseguir ficar 3 meses olhando para cima. Esse país não aguenta isso. Mas calma, os grandes pensadores desse país, que não sou eu, não somos nós, réis mortais, tem gente que só faz isso da vida para mitigar risco, para diminuir o risco da população. Vai ser apresentado algumas coisas. Vai ter um momento. O Mandetta tem essa fala o tempo inteiro. Essas 2 semanas não é para a gente resolver a doença, é para a gente respirar e pensar o que fazer, porque essa pandemia tá dita durar até agosto. Até agosto nós não vamos ter remédio, vacina eficiente para tirar essa galera. Essa é a predição de quem está hoje na Organização Mundial de Saúde. Os caras que mais entendem de saúde do mundo estão falando para nós que até agosto nós não temos outra solução que não testar isolamento social. Testar, o mundo inteiro está com dificuldade. Isolamento social, a gente não pode deixar isso virar uma dificuldade. A gente tem que se ajudar, tem que dar um jeito, porque ou é isso, ponto final. Não o senhor falou em credibilidade e nos convidados que a gente traz aqui. A gente já, de antemão já agradece a sua participação, não está encerrando não. É só para dizer que o nosso WhatsApp, o nosso telefone não para, agradecendo aí a sua didática ao falar com o nosso público. E eu acho que o senhor já deu o recado aqui para um amigo que mandou uma pergunta. Olha, esse amigo, se você está vendo, olha, eu sou fumante e jogo futevôlei todas as noites na praia. Que risco eu estou correndo?
fumante e saindo de casa. 2 riscos. O do fumo para hoje para não ter mais problema, mas o que você já destruiu de pulmão até hoje você já não tem mais. O risco que você corre com qualquer doença respiratória é 10, 20, chega a 100 vezes mais em termos de morbimortalidade, ou seja, te incapacitar ou te levar para o caixão do que a população em geral que não fuma. Essa é a primeira péssima notícia. A segunda é, se você ainda está jogando futevôlei, você está sem cuidar dos outros e, consequentemente, sem cuidar de si. Se você esperar a pandemia passar e deixar de jogar futevôlei, também vai ser um problema. Nessa época agora nós não vamos sair de casa para fazer esse tipo de coisa. Você vai embaixadinha em casa, sei lá o que você vai fazer, mas dentro de casa. Fora de casa nessa época é ruim. Agora, por questão de hábito, pare o hábito e assim que acabar essa pandemia, volte a fazer atividade física para capacitar seu sistema outro todo para dar conta do pulmão que você destruiu aí ao longo da vida. Doutor Anthony de Vila Velha, tenho 23 anos, não tomo medicação nenhuma. O risco de pegar a doença é igual a todas as pessoas ou possui alguma vantagem? Não, possui vantagem nenhuma. Pegar a doença é se expor à doença, ponto final. Estima-se que cada indivíduo que passa a doença passa para 4. Então, se você for um dos 4 que entrou em contato, parabéns, você tem a doença. O que faz completa diferença é que esses indivíduos menores do que 30 anos estão evoluindo de uma forma muito mais rápida e benéfica do que quem tem acima de 30, principalmente acima de 65 anos. Então, uma garantia a doença está dando, que ela está escolhendo menos indivíduos para complicar, quanto mais jovens e menos doenças eles tiverem. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais velhos e mais doenças eles tiverem, mais a doença escolhe para complicar. Mas a doença não escolhe quem ela pega em 100% dos indivíduos que entrarem em contato com ela. Quero saber se tenho que fazer fisiopulmonar, não sei se é fisioterapia pulmonar, porque tenho asma grave. Devo continuar fazendo? Devo continuar com as medicações? Tá bem, asma grave, hipertensão, diabetes, quem tem problema de fígado, a orientação é mantenha 100% do tratamento que te mantém estável. Se a fisioterapia pulmonar para ela, respiratória para ela, é algo que deixa ela estável e não exacerba a doença, ela não piora a doença por causa da fisioterapia, sim, tem que manter. Toda e qualquer medicação e atitude que mantiver as doenças que o cara já tem estáveis tem que ser mantidas. Senão é a segunda pandemia que nós vamos ver, a descompensação das doenças que as pessoas já têm. Doutor, essa pergunta é para quem está em casa, alguns estão em casa e outros precisam trabalhar. Olha só. Sou asmática, tenho rinite alérgica, estou de quarentena. Meu esposo precisa continuar saindo para trabalhar. Quais os procedimentos que eu preciso ter para não pegar o coronavírus? Essa pergunta se estende a mim, que preciso trabalhar, estou aqui, e meu filho em casa também tem asma. Tá bem, eu vou pedir a permissão de vocês para estender isso para aquela idosa que é a matriarca da família, sim, que tem 70 anos e tem, sob o cuidado dela, 4 filhos com 8 netos. E a casa dela tem 2 cômodos, fechado? Que é a situação mais catastrófica desse perfil de alguém tem que sair para trabalhar e quando voltar, como é que nós vamos fazer? O ideal hoje, que a gente sabe, é manter um isolamento dentro de casa. Para quem tem a possibilidade de colocar um cômodo para esse indivíduo que está se colocando em risco, isso é o ideal. Para quem não tem, manter 2 metros de distância dentro de casa, manter o ambiente todo arejado, para quem não está sentindo nada, certo? Eu saio para trabalhar, quando volto não estou sentindo nada, o ideal é 2 metros de distância. Eu não uso nem o mesmo talher, nem o mesmo copo, não uso a mesma roupa de cama e eu lavo as minhas roupas separadas. Então é como se eu fosse virtualmente um indivíduo a par da minha família. Isso é o ideal. E se eu estiver sentindo algo necessariamente longe, 2 metros longe, não tosse no ambiente que a pessoa está. Se você conseguir ir para a casa de uma outra pessoa, se na sua casa a aglomeração de pessoas for muito grande e você não tem certeza que não vai conseguir manter distância do seu avô, do idoso, o ideal é inclusive arranjar um outro lugar para você ficar. Eu sei que em contexto social isso é muito difícil nesse país, mas eu estou falando para vocês o que é ideal. Então, para a gente que consegue hoje ter um cômodo, fique nesse cômodo. Para quem não tem, mantenha certa distância. Isso é importante falar pelo seguinte, a doença fica aproximadamente de 4 a 12 dias sem dar sintoma nenhum. Então, se eu peguei, por exemplo, há 4 dias atrás, 8 dias atrás, estou eu aqui com os vírus e eu não sei que eu tenho vírus.
Para quem não tem sintoma de tosse e espirro, esse vírus está em mim e ele não passa para você com menos de 1 metro. Você tem que estar a menos de 1 metro de mim para que eu passe para você. Ou eu encosto a mão em você, eu encosto a mão em alguma coisa e você encosta a mão. Esse período é o período crítico, é o período que espalha a doença, porque eu não sei. Porque na hora que eu estiver no terminal de ônibus e fizer coffee, as pessoas vão sair de perto de mim. Isso é automático, autodefesa, isso é selvagem do ser humano. Nessa hora preocupa muito menos. A doença está se espalhando não é pelo cara que está tossindo, é pelo cara que não sabe que tem a doença. Então o ideal é, você é um indivíduo de risco, por exemplo, funcionários da área da saúde. Hoje tem uma preocupação imensa em torno desses caras, heróis nesse cenário, e eles estão, inclusive, antes de ir embora, eles estão tomando banho dentro da instituição para depois ir embora. É uma forma de cooperar para que isso não seja passado, certo? E o profissional da área da saúde é o cara que mais se protege. Então, ele, na teoria, é o que você menos tem que ter medo. Então, aconteceu em São Paulo com uma enfermeira da USP, dela entrar dentro do ônibus e as pessoas fazerem chacota, ficarem hostis em relação a ela. Meu amigo, se tem um cara que não tem coronavírus nessa vida agora, é o profissional da área de saúde. Ele é o cara mais bem informado, mais bem equipado, que está recebendo orientação, inclusive, de tomar banho e ir para casa. Tem que ter medo dele. Você tem que ter medo do cara que está do seu lado aí, que sabe, sei lá, Deus, quantos dias tem que ele tomar banho, pô. Fechou? Que não tem consciência nenhuma. Isso. É importante ser dito isso, porque nós vamos entrar agora numa época em que o hospital vai lotar de Covid. E nós vamos ficar desesperados. Vai entrar um sujeito de branco dentro do ônibus, nós vamos ficar... Não assuste. Ele é o cara que mais está se cuidando. Ele é o único cara que você pode ter certeza, entre aspas, que está tomando o hábito do cuidado 100% da vida dele. Ele também tem família, ele também tem filho, ele também mora com o avô. Boa parte dos técnicos de saúde, os técnicos em radiologia, técnico de enfermagem, não são pessoas que ganham rios de dinheiro, não têm condição socioeconômica avantajada, moram de frente para a praia. Então essas pessoas também têm dificuldade e vai por mim. Esses indivíduos têm mais de 30 dias que tem todas as notícias em mãos, tudo que ele precisa, tá tendo o máximo de EPI possível. Então esse cara é o cara que a gente não tem que ter medo, muito pelo contrário. Levante da cadeira do seu ônibus para dar direito a ele a sentar, porque ele teve uma noite difícil de trabalho e cuidou ou de um ente seu ou de alguém que você conhece para salvar a vida desse indivíduo. Com certeza. Bom, pausa aqui nas nossas perguntas, vamos seguir? Bora. Olha, um tubarão com mais de meia tonelada foi capturado por pescadores no litoral de Linhares, no norte do estado. É impressionante o vídeo, hein, gente? É um tubarão tigre, mais conhecido como tubarão tintureiro. O animal, com cerca de 3,5 metros, foi capturado a quase 5 quilômetros da praia de Regência. Olha só o tamanho desse tubarão. O tubarão teria se enrolado na amarração da âncora de uma rede usada para capturar peixes menores. Segundo os pescadores, foi preciso mais de 1h30 para que o animal fosse arrastado até a areia da praia. Eles disseram ainda que o tubarão já estava fraco e, se fosse solto, possivelmente iria morrer. Bem gigante, hein, Ingrid? Nossa, que gigante. Olá, TV Tribuna. Aqui estou para também divulgar o meu trabalho de vendas de polpas de frutas. Temos vários sabores, como acerola, maracujá, acerola com laranja, graviola e outros. Agradecemos também à TV Tribuna por nos ajudar a divulgar o nosso trabalho nesse momento tão difícil que estamos passando. Meu nome é Marluce, moro em Vila Capixaba, Cariacica. Meu telefone é 999-85-2223. Muito obrigada. Obrigada, senhora, dona Marluce. E nada como uma polpa de fruta aí, batidinha no meio da tarde, de manhã. Suquinho, né? Saudável, combater o coronavírus, vitamina C aí, reforçar a imunidade. Não é? Muito bacana. Vamos lá, o telefone da Marluce é 99985-2223. 99985-2223. E tem mais, roda aí. Olá pessoal, me chamo Igor, eu vendo as famosas empadinhas dentro dos ônibus coletivos aqui da Grande Vitória e por causa do coronavírus, né gente, eu não tenho saído para trabalhar, né, porque tá muito complicado, tá difícil
E eu tenho aceitado somente as encomendas, né? Que são bem poucas, né? Mas a gente vai levando aí, porque a gente é autônomo, né? Precisa trabalhar. Se não trabalhar, não tem. Então, como é que faz, né? E é isso. Quem quiser encomendar aí, pode chamar no WhatsApp, que é 99622-2349, ou no Instagram e Facebook, que é Empadinha Vix. Empadinhas Vix, ok? Muito obrigado aí, ó. Pois é, a gente já tem o suco, então agora com uma empadinha fica tudo de bom, né? Fala sério, empadinha do Igor, 99622-2349, 99622-2349. @empadinhas Vix. E falando em empadinha, tem também o pão. E olha só que vídeo legal que a gente recebeu, gente. A Elaine, ontem a gente divulgou aqui o vídeo da Elaine, né? Ela fazendo pão. E a Elaine, ela estava assim um pouco triste no vídeo de ontem. Ela gravou no fundo da cozinha dela, né? Divulgando, mandou pra gente. Estava meio borocochosinha. Só que depois que a gente divulgou no Classificados do TN, olha só o vídeo que ela mandou pra gente ontem mesmo de tarde sobre as vendas dela. Uhul! Vamos ver, roda aí. Jorge e Ingrid, eu quero agradecer, estou gravando esse vídeo de novo para agradecer que depois que o meu vídeo foi passado aí no TN, as encomendas começaram a chegar encomendas e eu quero mostrar aqui a encomenda já, né, dos pães e graças a Deus o pessoal tá ligando. Então eu quero agradecer, né, grandiosamente a vida de vocês, que o Senhor abençoe cada vez mais a vida de vocês. Muito obrigada mesmo, tá? Aí, ó, encomendas bombando, Tá é isso? vendo? Essa é a nossa expectativa, né? Para isso que a gente está aqui, gente. Já falou diferente, né? Viu? Já falou diferente, gente. Ó, pode pedir mais pão. Tem mais pão lá, né, Ingrid? Tem mais pão. Para bombar lá o forno dela. Não é? A gente comprar hoje... um forno novo, fazer mais pão. Nossa, e um pão quentinho, hein? Fala sério. Pão Tudo de quentinho bom, com aquela né? manteiguinha. 99718-6709. 99718-6709 é o telefone da dona Elaine, que faz um pão bem gostoso. E se você quiser mandar o seu vídeo com os seus classificados pra gente, pega o seu celular, vira o seu celularzinho assim, grava pra gente de 30 a 50 segundos vendendo o seu produto. Você que é autônomo, tem o seu produto em casa, grava pra gente, manda falando do seu celular, tá? O que a gente quer divulgar o seu produto aqui, né? Já que as vendas caíram, a gente tem todo esse problema e te ajudar. 997922530 é o número do nosso Classificados para te ajudar. É isso tá aí, bom? só lembrando, telefonezinho na horizontal e de preferência você mostrando o seu produto. Se é um pãozinho, mostra o pãozinho, se é um bombom, o bombom, tá bom? Se é um serviço elétrico, se você é chaveiro, não importa, a gente está esperando o seu vídeo, tá bom? E já tem novas participações dos amigos do TN. E o doutor Henrique Bonaldi, cardiologista, tirando dúvidas dos amigos do TN. Um instante só. O assassinato na madrugada acordou moradores do bairro Bonfim, em Vitória. Com a vítima, a polícia encontrou chupeta de criança e um pino de cocaína. O assassinato aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Foi numa rua de acesso ao bairro Bonfim, em Vitória. O homem foi atingido com um único golpe no peito. Ainda estava vivo quando a movimentação na rua acordou esse senhor. Vi o barulho das garrafas caindo. Só que eu acordo esse horário, 4 horas da manhã. Quando eu olhei, aí o vizinho estava já ligando pro SAMU. Ele estava caído aqui no chão. Aí eu desci. Só que ele deu o último suspiro quando eu cheguei perto dele, que ele desceu também para poder ver, foi, tá morto. Aí quando a polícia chegou, levantou a camisa dele, viraram ele e foram, encontraram a facada no peito. Um monte de facada. Do lado esquerdo ainda. A garrafa quebrando e correria, como se fosse uma perseguição a pé na rua, foram os barulhos que acordaram este outro morador. Correria, vários passos, não era só de uma pessoa. No barulho da garrafa eu constatei que foi aqui em frente à minha garagem aqui. Aí eu vim aqui na laje, aí constatei, vi ele aqui, caído aqui ainda respirando, ele estava vivo ainda. Peguei o telefone, liguei para o SAMU,
me atenderam e tal, mandaram a viatura, mas antes da viatura chegar aqui, ele já estava morto. Foram encontrados objetos pessoais como guarda-chuva, chupeta de uma criança, além de um pino de cocaína recolhido pela polícia. A garrafa quebrada foi encontrada alguns metros adiante do corpo. A vítima não foi identificada no local. O corpo foi recolhido ao DML. E olha, pessoal, mais um ponto viciado de lixo. A sujeira fica em Avenida Movimentada de Vila Velha, perto de shopping e faculdade. Nos últimos 2 meses, a montanha de entulho e lixo só aumenta. Televisão, resto de guarda-roupa, pneu, entulho, tem de tudo. O terreno que fica às margens da Avenida Luciano das Neves, em Divino Espírito Santo, virou um ponto viciado de lixo. A montanha de entulho tomou até a calçada e para o pedestre é preciso desviar na avenida ou esperar para atravessar na faixa em cima da sujeira mesmo. Eu espero o sinal fechar, pelo menos não tem trânsito aqui, o carro não vai atropelar a gente. Se for passar junto, o que acontece? Pode esbarroar, a gente cair lá dentro do mato. Aqui virou entulho, né? Joga tudo, não era nem pra ser, né? Porque na beira da pista, tudo certinho. Pior os estudantes, né? De manhã cedo. Vocês vêm aqui de manhã cedo, vocês vão ver o aperto que é. O terreno fica bem pertinho de um shopping, de uma universidade, do INSS. Durante todo o dia e à noite, muitas pessoas, estudantes, precisam transitar por aqui. Além de toda essa sujeira do entulho, o mato está alto. Fica perigoso passar aqui em frente. Essa situação vem piorado bastante nos últimos 2 meses. Não era assim, tem uns 2 meses para cá que está assim. Começaram a jogar lixo, agora já está no meio da rua. Então está muito ruim passar. O Léo mora bem perto dali. Ele conta que muitos usuários de drogas ficam na área. Ele nunca viu ninguém limpando o terreno. A gente observa assim, vários usuários que entram nessa parte aqui do terreno. E como a vegetação e o entulho está muito grande, acaba que as pessoas passam aqui e fica meio que a olho nu, não percebem o que está acontecendo. Toda vez que a gente passa aqui, a gente observa que sempre tem um volume maior de entulho. Já está há algum tempo só aumentando e providência nenhuma até agora eu vi ser tomada. E se ninguém limpa, pelo visto tem bastante gente para sujar. Seu Francisco deixa o recado. Eles jogam mais lixo aí, entulho, mas isso aí é do povo também, né? Aí culpa a prefeitura, o brasileiro tem que ser educado. Olha, a Prefeitura de Vila Velha informou que o terreno é particular e prometeu tomar providências ainda esta semana. Que bom, né? E a gente aproveita o doutor Henrique aqui com a gente, que acompanhou a reportagem, para alertar. Nós estamos falando de coronavírus, mas também lixo acumulado, entulho, traz o quê? Dengue, chikungunya, e não Exatamente. É momento disso, né? Exatamente. O ministro da Saúde traz essa informação, né? Em todos os países até agora, a gente teve a época das endemias e epidemias e depois o corona. O Brasil é um dos únicos que agora vão viver a época do corona junto com o H1N1, as gripes, a dengue, a chikungunya. Então a gente está diante de um desafio de saúde pública muito grande. Quanto mais a gente for educado, como esse senhor disse, melhor para nós. Quanto menos educado nós formos, mais nós vamos pagar por isso. E aliás, aproveitando que o senhor falou, a gente tem recebido muitas mensagens no WhatsApp das pessoas dizendo que agora não tem nem direito de ficar com essas doenças, porque chegam nos hospitais, aquilo que o senhor falou aqui ao longo do jornal. Tem gente com doenças respiratórias, porque agora começa essa mudança de clima também, chega para ser atendido, não é atendido, e chikungunya e dengue, às vezes uma febre também. Ingrid, isso para o cenário que o indivíduo ainda consegue ter saúde para sair de casa, pegar o carro, o ônibus, o táxi, chegar no pronto-socorro, ser atendido e ir embora. E para situações mais graves e mais catastróficas, por exemplo, do uso do SAMU. Nós vamos ter, em determinada hora dessa doença, nós vamos ter uma sobrecarga do sistema do SAMU enorme, e esse cara vai conseguir atender menos acidente de trânsito, menos paradas cardiorrespiratórias dentro de casa, menos engasgos de criança dentro de casa. Então, não é só uma questão de coronavírus, gente. Ou a gente toma juízo e a gente acredita em quem está estudando isso e dizendo para nós que a gente tem que ficar em casa, ou vai sobrecarregar não só os leitos de UTI, vai sobrecarregar todos os outros sistemas de saúde existentes nesse país. Para você ter ideia, existe um estudo dizendo que na Itália, as enfermarias que ficam em anexo às enfermarias de coronavírus, indivíduos com pós-cirúrgico de cirurgia abdominal, indivíduos pós-infarto, contaminados com o corona. Então, as chances são tão maiores para o sucesso. Quanto mais resguardo a gente tiver, mais controlar as doenças que o indivíduo já tem, menos sobrecarregar o sistema de saúde, SAMU, internação, UTI,
ou a gente vai viver grandes problemas de saúde nesse país. Em Nova York, por exemplo, o movimento de ambulâncias, já que o doutor Henrique falou aí de ambulâncias, o movimento de ambulâncias agora é maior do que no atentado dos 11 de setembro. Isso aí. Nossa, que loucura. Isso aí. De socorro a Jorge, vítimas. tem um editorial dizendo que só de pacientes entubados dentro de ambulância, em alguns hospitais em Nova York, né, nos últimos 5, 6 dias, eram 17, 20. O cara tinha 20 leitos de UTI, porque todas as ambulâncias são de UTI, para dar conta de levar esse doente, paradas, funcionando, porque não tinha vaga para subir com esses caras. Isso em Nova York, na maior potência econômica que tem no mundo, é a cidade mais rica que tem no mundo. Você imagina o que seremos nós aqui em Vitória. Então tem que acreditar nessa ideia. Ficar dentro de casa. Tem mais uma pergunta aqui. É verdade que em mais de 90% dos infectados a doença não evolui a ponto de precisar ficar internado? Inclusive existem dados que é mais de 99, inclusive. Existem alguns estudos epidemiológicos no mundo dizendo que gira em torno de 0,8%, 1%, ou seja, 99 indivíduos terão e não serão hospitalizados e 1% será hospitalizado. E isso não quer dizer que a doença não tem magnitude. Esse dado é um dado super perigoso. Mais da metade da população que ainda está saindo na rua acredita nesse dado. Eu não vou ser esse 1%. Eu vou ser o 99% que não tem nada. Qual é o problema? É que a doença ela evolui muito rápida de indivíduo para indivíduo e como ela vai pegar muita gente, esse 1% já vai saturar o sistema de saúde. É o que aconteceu na China, no Japão, é o que aconteceu na Espanha, é o que está acontecendo na Espanha, na França, na Itália, é o que aconteceu em Nova York, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque nós seríamos diferentes. Nós não vamos ser diferentes. É só que a doença chegou aqui depois. O movimento demográfico da doença foi primeiro na Ásia, depois na Europa, depois nos Estados Unidos e agora aqui. Então nós estamos vendo a catástrofe acontecer nos outros países. A gente não pode acreditar que não vai ser assim conosco. Doutor Henrique, uma pergunta de um amigo do TN. Estou em casa em reclusão social, não saio para nada. Existe a necessidade de fazer asepsia das mãos a todo momento? E ele complementa. No caso de secagem de roupas no varal, é possível o vírus vir pelo ar e se instalar nas roupas que estão secando? Não. Se o ambiente da sua casa tá com esse nível de segurança, você já compreendeu que não é para sair de casa, ou saindo de casa está tomando todas as atitudes, que eu acho até legal depois a gente fazer um passo a passo. Como você faz para sair de casa e voltar para casa, se você precisar? Não. Dentro de casa, a todo momento, é claro que não. E a sua roupa, não tem jeito, a não ser que o seu vizinho tenha menos de 1,5 m, 2 da sua janela e ele tussa na sua janela. Fora essa possibilidade, não existe. Ele não é um vírus que sobrevive no ar. Ele é um vírus que em algumas situações ele consegue passar pelo ar. Que situações são essas? Quando o cara tosse ou em ambiente hospitalar, que isso é mais para médico, enfermeiro e técnico, que é quando o indivíduo está entubado, vai fazer nebulização e aí o vírus sobrevoa, vamos dizer assim. Mas ele não tem essa capacidade. Estima-se que depois de 15 minutos, 20 minutos, esse vírus não está mais no ar. Ele tem a capacidade de ficar em superfície. Esse é o risco da população brasileira. Colocar a mão na superfície sem saber quem encostou nela antes e depois trazer essa mão para o rosto. Aí nós estamos perdidos. Já tem estudos mais precisos, né, agora sobre o tempo que ele sobrevive em superfícies? Tem alguns, não são substanciais, não fizeram análises várias, mas tem alguns estudos dizendo 2 dias no plástico, perto de um dia e meio em metais e em tecido perto de um dia, 12 horas. Isso é o que resiste. Mas vamos pensar para a solução disso. Qual é a solução disso? Água e sabão. Está entendendo? Nós não estamos diante de uma catástrofe que a gente não consegue controlar. O sujeito que mais entende desse trem no mundo está pedindo, que é o presidente da Organização Mundial de Saúde, está pedindo 2 coisas para nós. Não sai de casa e se você precisar sair de casa ou encostar em alguma coisa, lava com água e sabão. Eu tenho dito na maioria das pessoas que me perguntam como é que faz com álcool gel. Esquece o álcool gel. Não vai ter para nós. O álcool gel vai ser destinado para hospital, para supermercado. E lógico, tem que ser destinado. Não sou eu dentro de casa que preciso ter álcool gel. Então como é que eu vou fazer? Água e sabão. Leva o sabão dentro da bolsa, meu amigo. É só levar o sabão. Pega um vidrinho, coloca o detergente na bolsa, em vez do álcool gel. Como é que eu vi um cara fazendo outro dia no posto de gasolina? Ele saiu, pagou, tal, e quando eu fui tomado por aquele sentimento de quem está se cuidando, de olhar e falar, pô, o cara não está se cuidando, né? E põe a mão, ele tirou de dentro do carro um sabonete, foi lá naquela torneirinha do posto de gasolina, lavou a mão dele e foi embora. Qual é a chance desse cara infectar? Nenhuma.
não tinha sintomático, não tinha ninguém tossindo, espirrando na cara dele na hora que ele estava no posto de gasolina, e ele lavou a mão depois que ele encostou em tudo, antes dele pôr a mão no rosto. E o problema não está na mão. O vírus, ele pode ficar na mão e estima-se que em 30 minutos, 40, nem na mão ele está mais. Estima-se, isso não é um dado concreto. Qual é o problema? Depois que você coloca a mão nas coisas, você leva a mão no rosto. Uma pesquisadora americana diz que a gente encosta no rosto 2 vezes por minuto. Faça as contas. Nós estamos falando de 3.000 vezes, 2.000 vezes que você encosta a mão no rosto. E a gente não sabe, é hábito. A gente não consegue controlar hábito, certo? Então o problema é que da mão passa para a mucosa. Essa parte fina do seu rosto, ou o lábio, ou o nariz, ou o olho. Se você for capaz de fazer compra no supermercado com uma mão, ou com as duas que seja, e antes de entrar em casa, antes de entrar dentro do seu carro, antes de você pegar um ônibus, você lavar a mão, você eliminou aquela quantidade de vírus, certo? Então, um passo a passo rápido para a gente entender assim, quem precisa sair de casa, ou para trabalhar, ou para fazer compra, ou para ir na farmácia. Você vai sair de casa preferencialmente com uma roupa que você consiga colocar para lavar depois. Você não vai usar a mesma roupa para sair de casa várias vezes, de preferência. Sai de casa com mãos limpas e tudo que você precisar encostar, cotovelos. Prefira cotovelos. Então, o que eu precisar fechar com o cotovelo, não deu. Escolha uma mão. Você vai usar uma mão para você fazer tudo. Essa mão que você usa para fazer tudo não é a mão que você encosta em você. Nem no seu celular, nem no seu rosto, nem para ajeitar a camisa, nem para você... Nada. Todo o seu pessoal fica numa mão e a outra mão você vai usar para tudo. Henrique, não teve jeito, eu tive que usar as 2 mãos. Tá bom, acaba de usar as 2 mãos, lave as 2 mãos. Essa mão que você usou para tudo, antes dela entrar em contato com você, com a sua roupa, com o seu celular, com a chave do seu carro, você lava ela. Então, o ideal é isso. Como é que eu faço quando eu chego em casa? Chegando em casa, a roupa fica na porta, dentro da sacola, e o sapato fica para fora de casa, preferencialmente. Entrou dentro de casa e a sua atividade foi diária, você estava no trabalho, ou demorou 3 horas no supermercado, entrou em contato com muita gente, tome banho. Não entrou em contato com ninguém, quem precisou passear com um cachorro, quem foi só na farmácia e voltou, basta que você lave as mãos. Então, não tem atitude mirabolante nenhuma. Basta que você fique o mais tempo que você puder em casa, saiu de casa, a sua vestimenta e a sua mão precisa ser lavada. Doutor Henrique, o senhor está acompanhando ao longo do jornal os nossos classificados TN, né? Que é uma ajuda que o TN está dando aos nossos amigos autônomos. E a gente tem mais vídeo aí, né, George? Vamos ver. Vamos ver. Meu nome é Yasmin Lemos, eu trabalho com decoração de festa, bolo fake e nesta Páscoa estamos também trabalhando com encomendas de ovos de chocolate. Então, você que precisar de uma festa, um Pegmonte, nós estamos à disposição. Nosso número é 996 41 7594 ou você pode entrar também no nosso Facebook Yasmin Lemos, estamos à disposição para atender vocês, tá bom? Beijo! Beijo, Yasmin. Chame a Yasmin para fazer sua festa. Chame a Yasmin para fazer sua festa, bolo, e agora, por conta disso, né, já que não pode ter aglomeração, está fazendo ovo de Páscoa, e a mãe dela faz chup-chup também. Nossa, porque a mãe dela mandou um vídeo, mas eu liguei e ela falou assim, usa o vídeo da minha filha, né, que está fazendo aí o ovo de Páscoa, mas faz chup-chup também lá na região. Então você pode ligar para esse número 996417594 e pedir o chup-chup lá da região, que elas levam até vocês. Então encomenda para Páscoa o ovo de Páscoa, o chocolate, e para essa quarentena aí ao longo do dia, da semana, o chup-chup também. O chup-chup da família, exatamente. Massa. Tem mais? Vamos rodar mais um? Eu me chamo Rondimar Oliveira e galera, sou pedreiro e eletricista do ramo aí. E é o seguinte, precisar é só ligar pra gente aí, ó. O caderninho tá ok, canetinha do orçamento tá ok. E agradeço aí o TN por essa divulgação aí, certo? E vai nos ajudar, nós profissionais que vivemos como autônomo aí. Beleza, galera? 999-45-7779. Tá aí também na tela aí, é só você ligar, beleza? Serviço grande, pequeno, da base ao acabamento. Aí, ó, o caderninho tá ok, disposição tá ok, tá tudo ok com o Rondimar. Então vamos convidar ele, né, para fazer os serviços em casa, de pedreiro, de eletricista. Firme e forte, liguei hoje cedo, quem atendeu foi a esposa dele, a esposa dele tomou um susto. Nossa senhora, você me ligando agora cedo, mandar um abraço para todo mundo aí, mandar um abraço para Ingrid, que legal. Falou, vamos divulgar o vídeo dele,
né? 995904131 e dá para construir aí, né? Sozinho, já dá para fazer o trabalho dele lá, desenvolver a economia. Lógico. Não? Um abração para você, viu, Rondimar? E sua esposa também. Hoje é quarta-feira, 1º de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Governo federal estuda novo saque de R$1.000 do FGTS. Na foto principal, onde fazer doações para quem sofre com a crise. Aumentam os casos de acidentes com crianças em casa. Motoboy pilotou por 10 minutos para conseguir ajuda após ser esfaqueado. Escudo no combate ao coronavírus. Proposta prevê suspensão de aluguel e proíbe despejo. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, capixaba de 10 anos emociona na TV. Estado vai ter prova do Enem pela internet. E tubarão de meia tonelada é capturado em Linhares. Tomara que esse coronavírus vá embora de uma vez. Né, gente? Não saia daí. Fique em casa. Tenta está ficar só um pouquinho assim em casa até essa epidemia passar. Cuide bem das suas vozes, não deixe ela sair de casa. Lavem bem as mãos com sabonete, água e sabão. Usem álcool em gel, 70%. Não deixe sua mãe sair de casa também. Cuide da sua família, beleza? Tchau! Galerinha, eu tenho um recado pra vocês. Fica dentro de casa, cuida da sua vida. Precisa ouvir mais alguma coisa? Fala sério, cuida da sua família, cuida da sua vida. E fica em casa. Só faz fofoca aí com coronavírus, sem fake news. É isso aí. Olha, em instantes, Procon de olho em farmácias que estão usando o coronavírus para aumentar preços de forma abusiva. Adivinha qual o produto com o maior aumento, hein? Claro, o álcool em gel. E tem ainda os classificados do TN. E o doutor Henrique tirando a sua dúvida sobre a Covid-19. A gente já volta. Em Vila Velha, o Procon tem recebido muitas denúncias de estabelecimentos que têm cobrado muito caro por alguns produtos, principalmente pelo álcool em gel. Em 15 dias foram mais de 200 denúncias. 80 estabelecimentos foram fiscalizados. Que o preço do álcool em gel disparou nos últimos meses, isso não é novidade para ninguém. A correria nas farmácias e supermercados tem sido frenética depois que foram confirmados os primeiros casos de coronavírus. A lei da oferta e procura fez os valores do álcool e das máscaras dispararem. Daí o Procon começou a receber as primeiras denúncias de práticas abusivas de preço. Na medida do possível, com ação conjunta com o Procon estadual, a gente tem fiscalizado esses estabelecimentos que têm tido uma demanda grande de reclamação. Para cada 10 denúncias que nós recebemos lá, 8 são de farmácias. Esse trabalho começou no último dia 16 de março. Até agora, o Procon de Vila Velha recebeu mais ou menos 200 denúncias e visitou cerca de 80 estabelecimentos. E em boa parte deles, os agentes encontraram preços acima do valor de mercado. Hoje o Procon veio visitar essa farmácia no bairro Riviera da Barra. A denúncia de que o álcool em gel estava custando R$ 25. Quando o Procon chegou, encontrou o produto a R$ 14,99. Esse preço que foi falado de R$ 25 não é correto, não foi verdadeiro, tá? Nosso preço girava em torno de R$ 18,99 e hoje custa R$ 14,99 o álcool em gel, que é autorizado para venda. O procedimento agora é checar todas as notas fiscais do estabelecimento. Lavramos um auto de notificação solicitando ao proprietário que forneça as últimas notas dele de compra, as notas fiscais, e também a nota de venda para o consumidor final. E aí é encaminhado para o nosso departamento jurídico, que fará uma análise técnica para ver se realmente aquele produto foi superfaturado ou não, para depois, no segundo momento, tomar as medidas cabíveis para poder infracionar ou não o estabelecimento. Fica a dica também para fiscalizar alguns supermercados. Eu tenho recebido nas minhas redes sociais muita reclamação de gente falando inclusive de produtos da cesta básica. Olha que triste nesse momento.
Olha, o telefone do Procon de Vila Velha é o 98823-7864. E o do Procon estadual, o telefone é 151. E olha, a gente tem agora mais uma participação dos amigos do TN, é um doce, seu doce preferido, Ingrid. Já sei, brigadeiro, é isso? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Marcela, sou daqui de Campo Grande e vendo Brigadeiros Gourmet. E para você que está querendo colocar suas séries em dia e atualizar o catálogo da Netflix, a gente vai estar entregando em Campo Grande e região. É só entrar em contato através do nosso WhatsApp ou Instagram. WhatsApp através do número 99287-4843 ou Instagram Ana, com 2 N's, Brigadeiros Gourmet. Olha, a Ingrid já falou que vai dar uma passadinha lá em Campo Grande para comprar esse brigadeiro, porque ela não vai uma perder. Coisa que eu não resisto é, de fato, um brigadeiro. A gente não está podendo sair, então deixa passar essa fase, né? Pode pedir, você aí de casa pode pedir por enquanto. Eu estou trabalhando e vou para casa, né? Cuidar dos meus filhos. Brigadeiro ela não congela, gente, isso ela não congela, pode ter certeza. Pois é, eu tenho fama de congelar tudo, né? Para não engordar, mas ultimamente, meu querido, não estou congelando mais nada. Você podia congelar o coronavírus, né? Inventar Nossa, um negócio dera. desse. Nossa, seria um sonho para mim, tá, George? 99287-4843. 99287-4843. Você consegue ver ali o Instagram dela? Não, fala aí para mim. Ana, com 2 N's, Brigadeiros Gourmet. Ana, com 2 N's, Brigadeiros Gourmet. Obrigada, você que está de óculos, tá? Por nada, Obrigada, depois eu querido. te dou um brigadeiro. Bom, antes da gente encerrar, eu gostaria que o doutor Henrique fizesse aí as considerações finais. Mais uma vez eu reforço, o nosso WhatsApp, o nosso telefone não parou de fato, né? Não pararam de fato, elogiando a sua didática, elogiando a sua presença aqui, super esclarecedora. Ingrid, George, o pessoal do TN, queria agradecer por estar aqui. Eu acho que essa via de comunicação é a mais séria, a mais confiável hoje em dia. Agradecer pelo serviço que vocês estão fazendo com classificados, isso vai girar a economia com certeza absoluta, tira a gente do foco de só enxergar a doença. Agradecer e dizer para a população que essas 2 semanas são imprescindíveis. É para a gente pensar em termos de ciência, o que fazer nos próximos passos e que a gente está sendo governado nesse momento por um ministro da Saúde que está trabalhando. A gente está vendo o governador do estado trabalhar. Essa hora agora não é da gente polarizar, muito pelo contrário, é da gente ser um uníssono, um som só em relação a essa doença. E hoje, efetivamente, o que a gente tem de notícia para segurar a doença é isolamento social. Acredite nessa ideia, pelo menos enquanto durar isso, nesse momento agora, faça esse esforço, aumente sua rede de solidariedade, porque assim a gente salva muito mais vida do que aumentar a lei de UTI, aumentar a lei de respirador mecânico e tudo mais. Muito obrigado, eu espero que essa mensagem chegue aí nos cantões dessa cidade, porque infelizmente essa doença, ela não vai ter dó de quem ficar com medo dela, ela não vai ter dó de quem ignorar ela. Ela só vai ter medo da gente quando a gente for racional e souber trabalhar diante deste tipo de doença, que é diferente de tudo quanto é coisa que a gente já viu no mundo. E trabalhar com isso é fazer isolamento social. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Henrique Bonaldi, obrigado pela participação também. Obrigado. E para você aí de casa, ó, um beijo muito carinhoso, fique com Deus, fique em paz e amanhã a gente vai estar aqui esperando a sua companhia. Olá pessoal, até amanhã, fica agora com o Jornal Geral e Theo Miranda. Até lá.